Boa noite, pessoal! Estamos aqui em mais um Traincast. Hoje nós vamos falar um pouquinho de saúde, né, Leandro? Afinal, a gente precisa cuidar da nossa saúde. Qual que é a sua expectativa para o convidado de hoje? Sim, hoje falaremos de cirurgia plástica, saúde, bem-estar. Então hoje o assunto vai render bastante. Vai render. O que você espera hoje, Mama, do episódio? Meu bem, eu tô aqui na presença do meu ilustre cirurgião plástico. Quem? Doutora Ailton. Ailton Takishima. Aê! Muito obrigado, doutora Ailton. Seja bem-vindo, doutora Ailton. Muito obrigado por topar participar aqui do nosso podcast. É um prazer estar com o senhor. A gente tem bastante assuntos aí em comum, vai ser bem bacana. E a gente agradece, que a gente sabe que o senhor é uma pessoa bem compromissada, né? Com bastante compromisso aí. Hoje era um dia de descanso, né? Mas ele veio pra cá nem tanto. Mas é assim que se vence na vida, trabalhando no dia de descanso, não é verdade? Não é? E além do mais, o doutor é oriental, então ele tem aquela paciência. Né? Aquela sabedoria zen. Paciente? Eu sou bastante paciente. Bastante zen, né? Porque para fazer o tipo de cirurgia que ele faz, tem que ser delicado. Uma pergunta, onde a gente compra a paciência? Tem algum lugar, não compra, algum não. hábito? Você nasce lá no Japão, você consegue. Nossa! Acho que é um dom que você nasce com ele ou você treina, né? Ou treina, né? Durante a vida. Eu preciso treinar. Mas acho que é fundamental para a sua profissão, né, doutora Ailton? Eu acho que para qualquer coisa, né? Acho que a paciência te estabiliza para você se direcionar bem no que você faz e tem ficar... Ter mais tranquilidade. Né? Criar foco. E não surtar, né? Doutor, quando que o senhor começou a ter ideia, assim, eu vou ser cirurgião plástico? Como é que surgiu isso na sua vida? Na verdade, foi bem ao acaso, assim. Eu sempre, desde criança, ficava encantado de ver médico com a maletinha nos filmes, né, assim. O senhor já brincava de médico, né? Já brincava de Não, no bom sentido, no bom gente. sentido, Você que levou. óbvio. Que a gente No bom sentido. Claro Vou que a deixar o gente tá doutor Ailton levando vermelho bastante agora. Não, porque a gente, no começo, a gente fazia... Eu tinha uma professora que ela ensinava a cortar a ranzinha, assim, para fazer... Você fez isso? Eu fiz. Você fez também? Fiz também, bastante. Gente, mas vocês não fizeram? Não. Que pena, que pena. Mas Já no próprio ensino médio você fez alguma coisa? Professora de biologia fazia. Não, acho que... E aí, assim, cresci com essa ideia de ser médico e fazer cirurgia. Eu achava assim, médico era cirurgião. E quando eu externei isso de alguma forma, eu vi o orgulho do meu pai de ter um filho médico. Então aquilo cresceu mais ainda. Sua família não era de médico, seus pais? Não, foi o primeiro médico da família. O primeiro médico. E aí cresceu mais aquela coisa, assim, o orgulho, né, de você médico. Meu pai, né, gostou da ideia, aquela coisa assim. E quando eu fui pra faculdade, eu fui com a ideia de ser um cirurgião. Não sabia ainda que tipo de cirurgia, que especialidade que eu iria fazer. E aí, no primeiro semestre que a gente faz anatomia e disseca peças, né, eu já tinha acabado de secar a minha peça. E na nossa faculdade em Vassouras tinha 2 professores que eram assistentes do Dr. Pitangui. Eles iam lá para Vassouras para dar aula. E eles chegaram para mim e falaram, cara, você bem essa peça, tem uma mão boa para cirurgia, por que você não faz cirurgia plástica? Cara, um cirurgião plástico, de nome de uma equipe muito, né, mundialmente conhecida, famosa. Falar que eu tenho a aptidão de mão para fazer cirurgia plástica. O olhinho brilhou. Aí, o olhinho brilhou de novo, né? Aí comecei a olhar com mais atenção, virei monitor de anatomia da faculdade, isso eu fiz a minha faculdade inteira, porque daí eu ia precisar muito da anatomia. Além do que me dava também desconto na faculdade, tinha 40% de desconto quando você era monitor, então isso era muito legal. Eu fui na minha faculdade também. Isso era muito legal, eu podia ajudar minha família também com isso. E depois comecei dentro dos hospitais a procurar quem fazia cirurgia plástica para poder ver se eu gostava mesmo, acompanhar médicos, tudo. E dali para frente não mudou mais nada. Em qual semestre você estava aqui? Foi no primeiro semestre. Já no primeiro semestre já falava? É no primeiro semestre que você faz anatomia. O senhor chegou a desmaiar? Não. Tinha gente Nunca que teve desmaia, problema? né? Na dissecação. Não lembro de ter O que é essa dissecação, afinal? Abre a pessoa e vê tudo. Olha, aqui Mas que é o pulmão. Né? É um cadáver. Eu lembro que tinha um desse lá na faculdade. É um cadáver informal. Eu não sei se eu resistiria. Na minha faculdade, a gente recebia parte do corpo para dissecar. Então, eu, por exemplo, fiquei com o antebraço, essa parte do braço aqui. Então, tem gente que pegava a mão. Não era um inteiro assim? Tinha um inteiro, mas não era do aluno.
Isso era dos monitores. o Ah, isso inteiro. que dá frieza, acho que para os A médicos, gente né? que era monitor, a gente Uhum. preparava essas peças para poder dar aula, porque o monitor tinha que dar aula prática. Quando eu fazia visita na faculdade também, eu sempre fui curioso ajudar o pessoal a separar as peças lá. Nem Como sei se podia, mas eu fazia. Como que é feito esse processo, tipo, pra chegar esse corpo lá? É a família aceita? Então, na Às vezes é faculdade são indigente, né? Indigentes, Ah, né? indigentes. Então, a nossa faculdade recebia muito cadáver. A gente Ah. foi muito feliz com essa coisa, assim, de ter Em material Vassouras? para estudar e dissecar em Vassouras. Tem um amigo meu que estudou lá. Vinha muito cadáver do Rio de Janeiro, Faculdade. acho que, não sei se de outras Caramba. cidades ali perto também. Então a gente tinha muito material para estudo. E aí os cadáveres inteiros eram mais por conta dos monitores que iam dar aula, então a gente preparava ou preparava peças menores também. Então, mas para o aluno que chegava, cada um tinha uma parte. Engraçado, né? Que eu lembro desses cadáveres. Inclusive, foi isso que me fez decidir que eu não ia fazer medicina. Tem cheiro forte? Não, o cheiro é do É o formol. formol, né? Que Formol, a gente cheiro vai forte, dizer. eu Quem lembro. conhece o cheiro do formol sabe o que que é, porque ele também arde o olho, irrita o nariz, mas a gente acostuma depois. E a gente usava É que luva. nem amônia, mais ou menos. É, mesmo estilo, mesmo mas estilo, é só que é melhor. mais ardido, assim, ele arde. E quanto tempo ele fica mais ou menos ali pra estudo? Porque ele fica no formol. Enquanto ele tiver integridade anatômica. Ah, que eu lembro que Então, o que a porque gente vê. começa a mexer, às vezes vai destruindo, né? De pegar com a pinça, essa coisa toda. Eu lembro que tinha peças E a que tinha que ir tirando as camadas da pele, né? Então, todas as peças são assim, você vai é estratificado, que a gente chama, E né? é tranquilo. Tira a pele, a gordura, vai no músculo, depois vai no osso. E era aí tranquilo, mexia no cadáver, ele chegava em casa, comia carne com batata e tranquilo e vamos Então, embora. é isso que eu ia falar agora. A gente usava luva, É. porque o formol acaba com a mão, né? É, Vai corrosivo, descamar e dá uma meio queimada na mão. Mas a luva, ela não aguenta muito. E a gente acabava se acostumando tanto com aquilo que já não fazia mais diferença você pegar no a formol mão? e no cadáver com a mão do que com a luva. Caramba. Porque a luva durava 2 dias no máximo, você já tinha que comprar outra. Então, a gente já ficava à vontade e tocava isso Outra aí. E aí curiosidade. saía de lá, ia comer, ia lanchar, Normal. não sei o que e tal. Fica uma coisa normal. Né? No começo tem gente que tem assim uma certa resistência, com as Resistência, coisas, né? tudo. Mas eu não tive problema, porque acho que a vontade e a ansiedade era tanto de fazer medicina que tudo pra mim tava no pacote. Sabe? Somava, Assim, né? Somava ali a coisa. Mas tinha muita gente que tinha delicadeza, principalmente as meninas, né? Aquela coisa do cheiro aí. Mas depois, cara, passava um mês ou Já 2, não acostumou. tinha mais nada de problema com ninguém. Ninguém com luva, ninguém com máscara. Teve algum fator Era assim que. era um laboratório normal pra todo mundo, Pra sem todo- restrição, sem nada. Entendi. Teve algum fator assim que aconteceu na faculdade que chegou a colocar em xeque se terminava a faculdade ou não? Ou não? Desde o início Não. teve a certeza Não, que era não. isso pra. Não, eu tinha perdido meu pai, eu tive muita dificuldade para fazer faculdade. Acabei passando numa faculdade particular, armando meu pai com minha tia, que acabou pagando a faculdade para mim. Quando eu tive desconto, eu repassei esse desconto para ela também, para aliviar lá. Mas em nenhum momento, com toda a dificuldade, eu trabalhava muito. Eu sabia fazer silkscreen para o DA da faculdade, para os eventos que tinha. Na época tinha umas empresas de bolsa emborrachada, não sei se vocês chegaram a pegar isso. Sei. Você lembra disso, né? Bem, Eu fazia como se fosse um adesivo para eles, para pôr nessas bolsas, para enfeitar. Que seriam as mochilas de hoje. Ah, Mas era tá. uma mochila emborrachada, um tecido emborrachado. E comecei a dar plantão em hospitais que permitiam estagiários. E aí eles pagavam, era pelo Centro Integrado de Estudante Escola. Então eu recebia, além de tudo, recebia salário. ajudava. E ficava oficialmente legalizado dentro do hospital, porque era um estágio oficial. Oh, legal. Então, assim, era muita coisa. E tinha que tocar tudo, não tinha jeito. A E outra ainda dava aula de inglês para criança. outra Então, coisa assim, que eu queria saber se é lenda ou se não é, eu vi alguns filmes em que alguns cirurgiões plásticos são testados da sua capacidade de suturar um corte numa uva. Você lembra de ter feito Não, alguma coisa não. assim? Que a pelezinha da uva, a casquinha da uva, eles tinham que dar o Delicadinha, pontinho, né? pontinho, Nossa, pontinho. na uva. Na uva. Não. Eu A vi gente isso foi- aí, não sei se foi no Good Doctor ou uma coisa parecida. A gente ia pro crime direto. A gente ia pro hospital, pronto-socorro. Já suturar Já as suturar pessoas. É, porque é diferente, né? Suturar de grampo e suturar com agulha. E são duas, né? Não sei como faz. Não, é uma só. É uma Tem agulha que- assim, uma meio agulha- torta, né? Uma agulha curva. Mas a gente ia direto pro hospital e ia aprender Caramba. já, assim, em loco mesmo, na ativa, pra fazer. Quando você sai da cirurgia plástica do curso, né, da faculdade, é uma pós, né, que você faz uma especialização em Você faz especialização. especialização em Você tem que cirurgia. fazer 3 anos de cirurgia geral antes. Mas tem algum foco, não? O curso dá uma Geral. base, é geral. Geral. Tipo, pode ser Você desde sai com o rosto. clínico geral da faculdade. Uhum. E aí, quando você escolhe a opção de especialidade, no nosso caso da plástica,
3 anos de cirurgia geral e 3 de cirurgia plástica. Nossa, Bastante. Então, então nesses 3 anos de plástica, você pode se especializar em alguma coisa. Você pode gostar de alguma coisa com mais Ou seja, são carinho, 12 anos digamos estudando? assim. São 6 Fiz 13, porque no último ano eu fiz crânio-facial ainda, que é aprender a mexer um pouco com os ossos da face. Caramba. E na sua época não era como hoje, comum todo mundo querer ser cirurgião, então era mais restrito e acho que devia ser mais difícil, né? De ter outras pessoas para ter parâmetro além do Pitangui, que você falou que o Não, pessoal a da gente tinha equipe bons dele. serviços de cirurgia plástica no Brasil. Aliás, o Brasil é Tinha- considerado um dos melhores É que hoje tá mais países popular, para né? Hoje tá mais cirurgia popularizado. plástica, né? Mas a A gente gente era tinha- mais rico de artistas que faziam. A Hoje gente tinha ícones de cirurgia plástica, que eram os chefes dos serviços, mas depois as pessoas começaram a se formar e começaram a criar novos serviços de cirurgia plástica também. Então, assim, acabou um pouco aquele glamour de um serviço ou outro por causa da chefia. Né? Que foi esse Pitangui, Dr. Sucena, Dr. Milan, que Sucena e Milan de São Paulo. Eu fiz Sucena, no caso. Era um especialista em queimados. Foi o primeiro livro de queimados. Foi ele que escreveu. Qual região é mais desafiadora pra trabalhar? O rosto. O rosto? E Por aqui... vários motivos. Pelos detalhes, pelas minúcias que você tem dentro da pele, que são... se você lesa um nervo, né, por exemplo, você pode deixar a pessoa com a boca torta, sem piscar direito. teve Então, uma modelo, né, na Rússia, um tempo atrás, não teve? Que ela descobriu no meio da cirurgia plástica uma patologia lá e ela não conseguia mais fechar o olho, você viu? Eu não vi isso, mas assim, existem Nossa, situações ficou- que pode acontecer, né? Não voltou mais, mas... Como que acho- nem o Justin Bieber está tendo agora? Não, ela... Não sei, alguma coisa no rosto dela, espasmo, Porque eu não sei sei, que ela tem não conseguia mais uns- fechar o olho. Eu sei que tem uns nervinhos que... Deu um desespero aquilo. São vários, né? Ele sai É. aqui de trás da orelha, são vários nervos que vêm pro rosto para você fazer movimentação dos músculos, tudo. Então você lesa um nervinho desse, você compromete a vida da pessoa. Aquele E é uma doutor... O Botchet, né, que a gente Ah, vê, tá. Sim, sim. ele fala muito nesses assuntos. Ah, precisa tomar cuidado com esse nervo, se eu mexer nesse nervo vai acontecer isso, pode acontecer aquilo. Principalmente na Bigode chinês, na né? zona. E E aí é uma doutor, área exposta, né? Então assim, você não tem como esconder. Como é que você esconder o rosto das pessoas depois? o que é mais comum na sua profissão? Fazer cirurgia estética ou aquela cirurgia Reparadora. higiênica, que é a que eu vou fazer? É o mais comum estética. Acho. É o mais comum estética. É, né? E por falar nisso, a mamãe está fazendo todos os exames, todo Se o processo preparando, aí, né? se preparando para poder Porque, deixa eu operada pelo só, Dr. para Ailton. quem não sabe a minha história, de repente pode não saber, eu engordei muito, eu cheguei quase a 200 quilos, perdi 50, ainda tô gorda, mas eu vou perder mais, se Deus quiser, e eu tenho uma barriga que ela caiu, tá no meu joelho, abaixo do joelho já quase. Que a gente chama de abdômen avental. É. Parece um avental. E ela me incomoda muito, não só para andar, porque eu perco o eixo do meu equilíbrio, estou sempre levada para frente, preciso tomar muito cuidado, preciso andar de bengala, aquelas coisas todas. E ela me incomoda para tudo, né? Para você fazer a higiene, ela é mais, tudo é mais demorado, você tem que se preocupar com todas as áreas da Você teve que se reprogramar, né, mamãe? Porque você é uma pessoa sempre ativa, eu sou rápida muito ativa. Mesmo assim, eu ainda continuo fazendo bastante coisa. Sim. Mas então, e o doutor já me deu uma esperança de que eu vou tirar aqui, não sei quantos quilos sai daqui da minha barriga, acho que uns 10. Mais ou menos. É. Que eu tirando 10 quilos. Ah, já vai... são Aí os só menos fica 10. as laterais, que depois faz. A barriga é o Depois faz. importante, né? É que né? é mais necessidade, né? Estética, né? É É. importante falar que isso é uma necessidade. Eu gosto pra de você chamar essa locomover. cirurgia de uma cirurgia de conforto. De conforto. Né? Tem um nome oficial que é uma É, cirurgia porque eu quero higiênica, subir mas escada, mesmo, doutor. mas mesmo quando ela é menor, é uma cirurgia de conforto, porque a pessoa se veste melhor, se higieniza Qualidade de melhor, vida, né? a qualidade de vida muda. Então, Eu você quero traz subir- conforto para a eu vida quero da subir pessoa. escada que nem eu subia, de 2 em 2. Agora eu não consigo Esportista. subir uma sem a bengala e alguém me empurrando. O que é isso? E o senhor tem previsão de quando que as coisas... Então, nós estamos preparando, Estarão né, a prontos. parte É porque apareceu física. um probleminha de talvez uma infecção urinária. Não sabemos, vamos saber agora. E tudo tem que ter uma preparação, até Sim. psicológica, porque eu morro de medo. Morro de medo. Falo, Então tá nessa sou fase de sincero, preparo, né? De né? avaliação clínica, preparar, não ver se não tem nenhuma infecção aí, porque é uma cirurgia grande, ela é extensa, Quanto né? tempo eu fazendo a consulta aqui? Quanto tempo demorará essa cirurgia? Por Uma exemplo, média, sabendo que um eu estou com abdômen- 150 quilos e que
eu tenho esse peso e é por esse peso que tem a anestesia. Dura quanto? 4 horas? É uma média de 3 horas. 2 horas, uma média de 3 horas, cirurgia de abdômen. 3 horas? Não é nada. Eu acho que a recuperação que é mais complicado, né? doutor? Até que não, viu? Ela tem um pouco mais de limitação quando você faz o abdômen clássico, que Como são essas que é pessoas esse que abdômen? têm menos abdômen, né? Tem só aquele excessozinho formando, querendo formar o avental. E você tem que fazer a aplicatura da musculatura. Então, essa aplicatura ela precisa de um tempo para cicatrizar, para ela grudar ali. Né? A aplicatura, o que é? São aqueles 2 músculos que a gente tem no abdômen, que são os retos abdominais. Eles Que se é o afastam, tanquinho do eles se aqueles afastam, gomos, aqueles gomos. Os Que eu músculos se nunca tive, afastam né? e criam um espaço. E esse espaço a gente aproxima para tirar essa... Às vezes chega a ser uma diástase mesmo, que é um afastamento muito grande, né? Então, esse tipo de procedimento precisa de mais tempo para cicatrizar, porque senão ele arrebenta ali a aponeurose, os pontos. No caso da mama, vai tirar pele e gordura. Eu vou chegar lá. Então, assim, vai tirar isso aí, o corte é o mesmo da outra, só que o descolamento, aqui, né? só que o descolamento é menor e não tem aquela aplicatura toda que vai... Mexer com o músculo. O único cuidado maior que vai ter que ter é a parte da hérnia, porque tem uma hérnia Eu tenho uma umbilical que nós vamos fechar. Só que uma hérnia umbilical ela é menor. Ele é um espaço pequeno em relação à outra que pega da extensão de fora a fora, que é a aplicatura dos músculos. Né? Mas vai ter que ter uma restriçãozinha assim de esforço, as coisas que não abre a hérnia de novo. Vai ter que pôr aquela famosa redinha? Eu acho que nós vamos pôr a redinha assim, né? Ela é mais... Que beleza, caindo, fica tudo caindo. Eu perguntei se daria tempo dependendo da época da cirurgia, pra ela estar já operada pro aniversário dela. Inclusive, a gente ia falar com a Rose pra gente esquematizar o aniversário Falamos da com mama. ela ontem. 13 de setembro, né, mama? 13 de até lá a gente já vai estar prontinha já. Acho que tomara, né? Ai, não, eu acho que não. Não tá ainda, mama? Eu nem sei se eu vou fazer a festa ainda, tô assim pensando. Lógico que vai. É 2 meses, eu não sei se eu tenho coragem? Capacidade psicológica. Vamos devagar. Tanto ou não tanto, Quanto essas tempo de coisas recuperação, geralmente, é uma cirurgia da 30 dias, né? A recuperação ela é relativa, né? Porque ela está muito de cada voltada paciente, né? para o esforço. É a questão do esforço, né? A recuperação do corte, da cirurgia em si, ele é tranquilo porque é só cuidado mesmo local. Trocar curativo. Não é invasivo, né? É mais no caso aqui é menos invasivo. É um pouco menos invasivo do que a outra tradicional. Mas a extensão é grande. Então nós compensamos uma coisa pela outra. Mas então, a gente pede para não fazer esforço. 1 metro quase aqui, né? Porque é daqui a aqui. A gente pede para não Abre fazer... assim, eu vou ficar parecendo um pastel antes de fechar. E outra coisa que também eu perguntei pro doutor, que eu achei que eu fui meio inconveniente, porque nem sei se podia falar isso para ele. Eu perguntei, doutor, depois que tirar essa minha barriga, a gente tem que fazer uma cerimônia, enterrar, como que faz? Porque é um ser humano que tá ali, um pedaço de ser humano. Aí, como é que é, doutor? Então, todo o material orgânico que é retirado, né, seja tumor, seja o que for, tumor em geral vai para exame, mas depois o resto também tem que fazer a mesma coisa, ele é incinerado. Porque para não ter risco de contaminação. Porque a pessoa pode ter uma doença latente ou que não foi vista, ou hepatite, ou HIV, alguma coisa, dependendo do lugar que você jogar isso fora, você pode contaminar. Tem gente que joga assim? Não. Isso tem que ter um lixo. Existe uma coleta de lixo hospitalar que chama. Não é aquela do saco branco? É a do saco branco. A coleta do saco branco. Mas então, a do saco branco, eles enterram ou eles... Não, é incinerado. Incinerado Porque o saco branco tem resto de sangue, resto de secreções, pedaços de restos de cirurgia. E quanto isso tempo tem dura que... mais ou menos uma cirurgia igual a mama? Então, umas 3 horas. 3 horas. 3 horas. Achei que era mais tempo. Não, umas 3 horas. Não, e a recuperação, por exemplo, eu que não faço balé, não faço nada desse tipo de coisa, e faço um programa sentado, talvez eu tenha uma recuperação mais rápida por não fazer tanto esforço. Apesar de eu saber que precisa andar, né, doutor? Eu gosto que o paciente circula, né? Porque todo caminhar está baseado na panturrilha. A panturrilha que é uma bomba. Ela que fica empurrando o sangue para cima. Então, olha, minha bomba tá boa aqui. Até os pacientes que têm um pouco mais de limitação, eu disso. peço para ficar fazendo movimento com os pés na cama. Porque ele vai acionar essa panturrilha. Verdade. Tá? Isso é tão importante que na cirurgia existe uma bota de compressão com 3 etapas. Eu já fiquei em uma das minhas cirurgias, eu já fiquei com 3 isso etapas. com a meia. Para evitar a trombose. Então a gente usa uma meia antitrombótica e põe essa bota por cima. Essa bota, desde a hora que a gente instala, no começo da cirurgia, ela fica pressionando. Sabe aquele manguito de pressão mesmo. São 3 daquele. E eles vão ciclando, empurrando esse sangue. Então é como se a pessoa durante a cirurgia estivesse andando.
porque tá Entendi. bombeando esse sangue. Vai bombeando. Ele não tá lá, Qualquer cirurgia. ele não tá lá com dificuldade. Já pensou? Hoje, assim, cirurgias tem mais risco de longas de trombose? ou cirurgias que a gente enxerga um certo risco. Então existe um mapa hoje que a gente analisa os riscos de trombose, por exemplo. Então, Eu, por exemplo, se toma anticoncepcional, a idade, o tempo de cirurgia que essa pessoa vai ficar se acamada, fuma, se não fuma. tempo de recuperação, se fuma. Né? Então é um mapinha coisa, que a gente até preenche. Hoje, no hospital que eu gosto de trabalhar lá, a gente é obrigatório esse preenchimento, senão o computador não te dá acesso à próxima página. Ah, Você vai para a próxima página e ele fala, tá faltando, a gente chama de TEV cirúrgico. ah. E Então, a gente doutor, volta e eu, preenche, por faz, exemplo, e aí instala algumas medidas. Então, essa função mecânica, né, a meia, e no pós-operatório a gente usa uma heparina de baixo peso molecular que a gente chama é uma enoxaparina que chama. Então é um injetável no subcutâneo que a gente usa aí de 7 a 10 dias no pós, para evitar essa agregação plaquetária e formar trombo, e esse trombo desprender para um lugar que não precisa. Caramba, que complexo, hein? São cuidados, né? Isso não era obrigatório e tinha uns casos de trombose. Aí, com isso a gente está evitando as certo. tromboses do pós-operatório. E aí, é o que a gente estava falando, eu gosto que o paciente circula, o paciente anda, porque o movimento de caminhar, a panturrilha está trabalhando. Então não é Geralmente- fazer esforço, é caminhar. Geralmente numa cirurgia dessa, é o senhor sozinho? Tem mais gente? É uma equipe? Que Não, são é mais sempre médicos? equipe. É É uma sempre equipe. tem que ter um bom até por co- anestesista, lá, né? lá no Tem que ter hospital. um cardíaco, né? Não necessariamente, porque tudo é feito avaliação. Isso que a gente está te preparando agora é sempre feito antes para ter condições boas de cirurgia. Eu falei negócio de cardíaco porque eu tive aquela operação Você que tem eu uma fiz situação diferente. e que eu teve que ser abortada no meio porque eu quase estava morrendo, eu estava Se o perdendo paciente pressão. usa um marca-passo, por exemplo, a equipe de marca-passo vem, desliga o marca-passo, porque a gente usa bisturi elétrica, ele queima o aparelho, né? E desregula, não sei como é que funciona, mas ele tem que ser desativado via computador e depois reativado depois que você termina o Além do que, procedimento. dependendo de quem vai fazer, precisa saber os remédios que toma. No meu caso, eu tomo um remédio que é para anticoagulante, e aí nessa época a gente vai ter que suspender. ou fazer uma porque- substituição de um que possa ir para cirurgia. Ah, tá. né? É isso aí, tudo. Mas aí a Que o gente tem povo uma tem conversa com o muita cardiologista ou curiosidade. vascular. Você sabe que o povo tem muita curiosidade. A maioria vai querer fazer estética sem saber o que está sendo passado. Porque às vezes nem Sim. perguntar para o médico, nem contar para o médico algum problema que tem, eles não contam. É que vai na empolgação, vai na euforia, né? Vou fazer uma plástica. É tal, moda. vai no Moda. A modismo gente não das está coisas vendo um também. monte de gente que está fazendo harmonização facial e tudo. E fica com eles estão chamando de demonização, né? Alguns eu não entendo isso. Estava falando pro doutor, eu não entendo. Pra que isso? Pois é. E doutor, por exemplo, no caso de cirurgias como o da mama, tem que ter acompanhamento psicológico ou não necessariamente? Depende do paciente, né? Porque assim, essa cirurgia dá uma satisfação tão grande que eu dispensaria um acompanhamento psicológico, porque o acompanhamento psicológico, nesse caso, é mais pré-operatório para a pessoa ter Ansiedade. ansiedade, Segurança, segurança, aquela segurança. coisa toda. Mas a satisfação é tão grande depois, que nem eu falei, é de conforto, o conforto é tão grande, para poder tomar banho, se higienizar, vestir roupa, trocar roupa, e Nossa, se mobilizar, sabe, Ai, poder eu Entrar agachar. num palco Vai sair de correndo no meio da novo rua. para trabalhar como atriz. Já pensou? Ave Vai Maria. dar certo, vai ser legal. Nossa, os Então meus é muita namoradinhos satisfação, vão ficar sabe? todos felizes. Olha lá, irmão. Vai fazer fila já, Tô hein, mano? brincando, tô brincando. E qual que é a área que você mais gosta de Eu gosto operar? muito de rosto. Rosto também? A dificuldade é. mesmo, né? A maior... Eu sou um cara meio de desafio, vou na dificuldade. E por falar nisso, o doutor operou a gente recentemente, Sim, faz sim. quase 3 meses, não 3 foi? meses, doutor? foi Mais dia ou 5 menos, de 2 para março. 3 meses. Faz 3 meses, a gente fez blefaroplastia, foi... Nossa, super tranquilo. Eu estava com super esse medo, que é normal, né? Eu sempre tive cirurgia no vontade, rosto, mas medo ao mesmo tempo, mas... A gente Não, quando a pessoa é a boa... gente tem esse conceito ou preconceito de que toda cirurgia é uma cirurgia e toda cirurgia tem risco. Sim, Mesmo o Dr. Pitangui, ele deve ter casos que não deu certo. Sim. Não sei, imagino eu, né? Eu acho que Deve- é aquela história, quem tá na É chuva para risco, se molhar. Se tem os riscos, o que é legal da cirurgia plástica é que você tem a chance depois de uma reparação, de um retoque, né? Acho que existe um consenso geral dos cirurgiões plásticos hoje de não abusar, né? Porque no abuso você não tem às vezes reparação. Que tem muito disso, né? Às vezes o paciente vem e aí o paciente não tem muita noção, né? Ele quer fazer uma coisa que talvez não pode. Eu falo pro paciente que é sempre mais importante você ter como tirar mais alguma coisa do que você ter que repor alguma coisa. É horrível. Então a gente vai sempre num limite meio cuidadoso, sabe? pra mim a Com- satisfação foi Tira a imensa. cartilagem do nariz, aí pra pôr tem que tirar da costela pra enfiar aqui. exatamente. Ave Maria. O senhor viu, no meu caso eu tinha feito preenchimento uns 2, 3 anos atrás
E o preenchedor ficou, né? E o senhor teve um trabalhão para tirar, né? Que formou Primeiro tem que umas localizar ondulações, isso. tirou o negócio, fez bolsa de gordura, depois o senhor me Ficou falou. tecido cicatricial, tá? Nossa, Nossa, chique, hein? Olha só, que chique. Mama, que trabalho que eu dei pro doutor, viu? Mas ele, O meu graças tinha a uns Deus, 2 tirou. bifes mesmo em cada sobrancelha aqui em cima do olho, que era bem, tinha um excesso de pele Mas- bem. E plástica é legal robusto. isso, assim, não é uma questão de idade. Eu acho que aí fazendo coisas é um certo cuidado com o corpo, na verdade, né? Eu falo para os pacientes, da mesma maneira que você cuida do cabelo, você usa um bom shampoo, um condicionador, seja o que for, e corta o cabelo e não sei o quê, o corpo precisa disso também, a pele precisa disso, desse cuidado. E às vezes a plástica é um cuidado também, porque que nem você citou a pálpebra, começa a ter sobra de pele, ou começa a ter bolsa de gordura, é um cuidado Não, que você tem e com começa- o seu visual. Não é com- só uma coisa de estética, é questão de visão Cai mesmo. Ontem nós tivemos um amigo nosso que a gente até falou do senhor, ele falou, nossa, tá difícil de eu conseguir enxergar. E tinha dificuldade de abrir um olho. A gente fez, ele falou, sério que tem cirurgia? Tem gente que nem sabe, né? É. Ó a Que tem diferença essa que fica. possibilidade. É. A próxima que a mamãe vai fazer é a blefaro, né, mamãe? Se não for no mesmo dia, viu? É. Uai, o senhor quem sabe? Já o remenda senhor- tudo, mamãe, já faz uma você- vez. Já acorda, ó. É que nós Eu estamos só sei dependendo de uma dizer autorização que só a do da convênio, só barriga- isso. A da barriga, o dia que eu fizer... Aí, mamãe, vai já ser faz um só- pacotão. Hã? E, Faz mano, um porque nós estamos pacotão dependendo aqui. da autorização do convênio, só isso. Aí, convênio, Ah, é? libera aí o Pedindo- negócio. A gente tá pedindo as Ih, duas. convênio não gosta de... A gente tá pedindo as duas cirurgias, né? Então. Aí, Ah, não, mas então já se faz libera. os dois Olha, pensou a hora que você acordar, já tá tudo pronto, Mas já passou. então, eu né? vou fazer... Olha, eu tô usando esse espaço aqui pra fazer consulta, Consulta tá? particular. É muito tranquila de falar Mas pra com vocês. certeza é a dúvida de muita gente de casa também, então, né? por exemplo, eu vou fazer essa barriga. Eu sou uma pessoa que tem um certo... eu tenho problemas que eu não posso fazer tudo de uma vez, porque senão eu talvez não resista. Por exemplo, as pelancas da perna. Ah, não, aí já Aí é uma mais outra invasivo, etapa cirúrgica. É outra etapa, Outra né? etapa, tem que ir por partes. Eu prefiro Isso é ficar dividido com as por pelancas etapas? na perna e sem a barriga. Ah, vai. Com os orelhão de elefante que tem Porque aqui. ele passa a ser outra cirurgia, né? É. São cirurgias diferentes. A dermolipectomia, que a gente chama dessa cirurgia, que Como é você que tira. chama? Dermolipectomia, você tira a pele com a gordura. Que essa é a que ela vai fazer na Essa você vai barriga. fazer do abdômen. É do Você abdômen. tem ela da que nem- perna. na perna que fica igual aqui. que- Você tem ela da perna, tem a do braço. É. Então, assim, Fazer muita coisa. é muita Também coisa. muita- É muita coisa. São Aí vai cirurgias por diferentes. partes. Vai de acordo com. Então vou fazer só aqui e talvez no rostinho. Eu vou ficar com 69 anos. Aí aguenta, mamãe, depois. Segura a mão. Aguenta. Quer voltar pro palco, ó. Não é? Mas E é depois de uma interessante. cirurgia dessa, quanto tempo a gente pode bater uma maquiagem assim na cara? Quando faz a pálpebra? Quando mexe aqui no rosto, esse coisa que vai mexer aqui. Então, o único problema da maquiagem são aquelas maquiagens de difícil remoção. Então, por exemplo, se é uma maquiagem bem levinha, aí você pode passar e é fácil de tirar. Tem umas que aderem muito à pele, né? Que é pra durar o dia inteiro, essa coisa toda. Então, aí A depois gente tem que fazer começou força. A gravar, que teve que passar base. Um mês depois que a gente fez, a gente tava gravando, ninguém nem percebeu. Então. Eu uso E uma vai de pessoa pra maquiagem pessoa também. bem pesada. Então, a maquiagem mais pesada é mais. Ah, mas às vezes não precisa nem ser tão pesada mais depois que tirar. Então, depois que velho, tirar, aí você vai usar eu- menos maquiagem. E né? depois, como eu uso óculos, aqui Disfarça eu posso... bem. É. Mama, ó, mas é Botar. outra vida, mama. Nossa, porque se vê no espelho. Todo sei dia, lá, né? é- Aquelas Não, lojas todo eu dia. sinto É isso, eu tenho outra essa coisa. coisa de ai, que felicidade que eu vou ter. Eu tenho essa coisa de satisfação já. Eu só tenho medo, porque eu quase morri na mesa de operação. Já Só passou isso. na- Mas sabe o que é legal? O doutor, depois o senhor fala um pouquinho da sensorial, que é a clínica SPA que o doutor tem. Que é onde eu tô me tratando. com ele. E a gente tem um pré-operatório muito bacana lá na clínica, né? Tem, a gente faz todo Não um é só vai lá processo, né? e opera. E alguns pacientes, inclusive, a gente tem consulta pré-anestésica, né? No caso da mama, por exemplo, o anestesista vai lá uns dias antes, vai conversar lá para poder finalizar realmente. As outras são feitas por telefone, checa exame, checa se está tudo em ordem, mas se precisa, marca a consulta. E aí a gente faz todo um processo. A gente faz até as, hoje a gente faz todos as os drenagens linfáticas anestesistas- antes para desintoxicar o corpo da pessoa também, botar isso tudo para fora. Desintoxicação E aquela de sauna lá? metais pesados. A Sauna de infravermelho, né? Uma Pra delícia tirar fazer. também, né? Pra eliminar metais pesados também. Mamãe vai fazer a sauna, mamãe. Meu bem, tem uma toalha que me cubra, né? Mas eu gosto, você sabe que eu gosto antigamente a gente chamava de banho turco, né? Eu sempre gostei de cabine de vapor, eu sempre gostei mesmo, porque eu acho que me dava uma sensação de frescor, cheirar aquele eucalipto, aquela coisa toda, né?
Abre, né? A respiração, né? Abre, Não né? é Aí verdade? depois você acaba a sauna, vai fazer a massagem, aí o duro é ir embora depois. Tá morto, né? Você sai todo torto lá. Pois Nossa, é. Mas é muito importante esses cuidados gerais, porque nós estamos inflamados, né? Tanto emocionalmente quanto fisicamente. Então, tudo gera estresse. E o estresse Uma inflama. alimentação, falta de dormir. É, né? o Uma estresse coisa que eu inflama, a fiquei alimentação hoje contente, inflama. Eu fiquei contente lá na Sensorial, é que eu fui lá conhecer a primeira vez, fui lá conhecer o doutor e tal, fiz a minha fichinha, meu coisa, e de repente a moça veio e falou: vem aqui um pouquinho, e fez uma limpeza de pele em mim sem eu pedir. Sem pedir, né? Não, lá o pessoal Gente, eu é me senti maravilhoso. muito bem. Solange, beijo, Muito Sol, Jaime. A Pessoal equipe é muito muito bacana, boa muito sua, viu? Obrigado. Muito A gente boa. preza muito esse cuidado. Não, e a gente pisa Porque- lá na clínica, já Você fica sente zen. energia, Como é né? que chama a moça lá, Solange? A A Solange. Solange é maravilhosa. O que eu enxergo do paciente da medicina de hoje? Eu acho que falta humanizar. Antigamente era humanizado. O médico ia na casa, ele era médico de família, de sentar para comer com as pessoas e tudo mais. Hoje é um comércio o negócio. Então, assim, isso Quando tá ele ganhava muito em comercial. galinha, né? Lembra que ganhava em galinha? Mas até isso é carinhoso, sabe? Porque assim, a pessoa dá assim, é o que eu tenho pra te dar, doutor. É a maneira que eu tenho como pagar, porque não tem outra maneira. Isso até é carinhoso, sabe? A pessoa podia falar assim, ó, doutor, não tem como pagar, tem que ser de graça. Mas ela oferta alguma coisa. E hoje eu acho que falta essa medicina humanizada. E é isso que eu luto muito na clínica lá, porque a gente tem esse E foi o que eu approach com o senti quando eu fui lá. paciente, né? Mas toda vez que a gente vai lá, é um cuidado, é um carinho, que é difícil você achar em outros lugares, né? E o próprio spa é uma coisa maravilhosa que o senhor tem lá, que justamente desarma a pessoa, né? Porque você já vai lá pra fazer uma cirurgia, por mais que seja estética, mas você fica tenso. E é curioso que você vem, né? Fica lá no Ibirapuera, você vem de São Paulo, uma cidade corrida, agitada, aquele barulho, buzina, aí você chega agitado, já nervoso, estressado com o trânsito. Você colocou o pé na sensorial, você parece que já girou uma chave, né? Então, é que a gente trabalha um pouquinho. A decoração leva a gente também. A gente trabalha com algumas coisas subliminares também, né? Por exemplo, é um ambiente, é uma mistura de casa com clínica. Para que as pessoas porque a gente fiquem mais à tratado como vontade. visita na casa. Não tem aquela coisa Sim. com cara de clínica pura, hospitalar, uma coisa assim. Tem aquela coisa do sofazão. Até o senhor, o jeito que o senhor atende, conversa. A gente. Eu não vi ninguém meio sério. Tava todo mundo Das sorrindo. coisas subliminares, por exemplo, o próprio cheiro, a iluminação, o som, tudo isso, ele se torna acolhedor no conjunto. Você não percebe, São você não está lá para sentidos, perceber isso. Mas são sentidos que você está sendo tratado, digamos assim, né? Quem tiver a oportunidade de ir lá na É Sensorial, vocês maravilhoso. vão A adorar. gente vai deixar aqui com na certeza. descrição do vídeo o link da clínica para vocês conhecerem um pouquinho, vale a pena. E aí a gente Maravilhoso. não está preso ao comercial, a gente quer realmente fazer o tratamento bem-estar, com excelência mesmo, para gerar o bem-estar, que nem eu falei, cirurgia de conforto, não é a questão da beleza, não sei. Ela tem que estar confortável com isso, para poder viver bem, para poder ter o dia a A dia. gente conheceu semana passada lá, que a gente foi fazer procedimento lá, e a gente conheceu uma paciente que está há 25 anos com o senhor. Meus pacientes de 25 longa data anos, mamãe. É muito voltam, trazem a São família, fiéis, hein? E levou a filha. trazem a família, sabe? Então, Por por causa por causa dessa humanização. O paciente que E chega lá, diferenciado, vamos Sim, ver, é bem ele- diferenciado. o Não é paciente todo que chega, lugar que faz o isso. paciente que chega lá, ele não está vendo em nós aquela coisa comercial de É você mais um tô número, vendendo, né? tô vendendo um serviço simplesmente. Não é A isso. nossa cirurgia mesmo foi num sábado. Aí no domingo o doutor ligou, né? Até Ele estranhei, ligou falei, pra nossa, a gente. ligação do doutor, ele falou, tá tudo bem, você acordou bem, como estão seus olhos, tá tudo... Então, não é qualquer pessoa que tem essa delicadeza, esse tato, essa preocupação com o paciente, né? E era um domingo, o doutor poderia ter, né? Eu Dia de brinco lá- folga. Eu brinco lá que a gente casa com os pacientes. Né? Porque é Até hoje, o senhor É um casamento, não tem pergunta, a como. gente pergunta, troca ideia. é um cuidado, né? E isso acaba sendo diferencial, né? As pessoas que vão lá até a clínica, elas vão buscando o quê, na verdade? O que elas querem? Rosto, bumbum, peito... Na verdade tem de tudo, né? Eu acho que tem até gente que quer só conversar. Vira Sabe? psicólogo Vira também. psicólogo. Eu acho que tem Gente, pessoas procurem a que- Sol é maravilhosa para conversar. A Sol, já... Eu acho que tem gente que busca. Sabe essa coisa que a gente tá falando da humanização? Tem gente que busca isso, na verdade. Eles querem um aperto de mão, um carinho, um abraço. E óbvio que usam. É uma junção de coisas, né? Eu preciso me tratar, preciso fazer alguma coisa, mas eu preciso desse espaço
com essa característica. É isso que eu percebo do paciente. E o mais curioso é que, assim, o senhor tem uma equipe lá, né? Claro que o senhor tem isso na cabeça muito bem, como tratar as pessoas, mas a gente percebe que esse cuidado passa pra Sol, que passa pro Jaime, que passava pra Marcela, que foi quem atendeu a gente, que passa pra Karen, que atende a gente, e é tudo ao mesmo, é uma equipe realmente, que pensam todos com a mesma coisa. Unificada, né? E não é fácil você montar uma equipe dessa. Uma coisa é você se programar, você fazer o seu curso e tal, mas e como que você passa isso pro outro? Você conscientiza É o dia a dia, é o dia a dia. E assim... E hoje o senhor está bem ativo nas cirurgias plásticas, o senhor pretende migrar daqui a um tempo, descansar? Não, na verdade eu tenho meu lado comercial mesmo, aí sim vem meu lado comercial. Eu tenho uma empresa de cosmética e perfume que isso provavelmente vai ser minha aposentadoria, porque um dia eu vou parar de operar, né? Os perfumes são maravilhosos. Não, porque os que fizeram no meu rosto era o que o senhor faz? Tem alguns cremes que são nossos. Maravilhoso, gente. E das essências já pode falar? Ou ainda as essências de óleos essenciais? A gente tá... desenvolvendo. Não, tá tudo pronto já. Pronto já? Já estamos com matéria-prima, já tá numa fase de invase. Tá faltando só a gráfica, até que a gente fez um orçamento lá. E só falta o rótulo, na verdade. Que a gente já mandou pra Anvisa, tá tudo certinho e tal. E é uma coleção de óleos essenciais, blends de óleos essenciais, para cuidados também pessoais. Então, assim, para quem tem dificuldade de dormir. Né? A medicina da cirurgia plástica, a tendência é ter realmente produtos que ele confia, que ele pesquisou, não é isso? Então, são blends para pessoas que têm dificuldade de dormir ou falta de sono, né? Ou tem distúrbios de sono. Nossa, eu vou comprar uma caixa. O que tem hialurônico com a pele? Tem alguma coisa? Não sei, a gente ouve... Tem ácido hialurônico, já é uma outra vertente, né? Então, porque eu ouço tanto que eu falei, gente, eu não sei o que é hialurônico. Mas acho que esse que o doutor está falando é mais pelo cheiro, né? É pelo cheiro e pelo contato. São óleos essenciais. Eu ganhei um óleo essencial essa semana, um vidrinho assim, eu ganhei porque... são vidrinhos de 10 ml porque ele é muito potente. Né? De tangerina. Delícia. Que é pra cheirar. Delícia. Gente, mas tão gostoso. E aí tem um que é pra quem precisa de foco e atenção. Né? Um outro que é pra estimular a pessoa quando tá muito letárgica e tal, pra dar um... Vamos ficar emocionado. Foco e atenção. E um outro... eu e um tenho quarto... que eu passei, essa minha amiga que me levou. Custa caro, é importado, não sei de onde. Então tem um que é para passar no joelho para dor, mas são cheiros, né? E então, e aí um quarto óleo que é para o equilíbrio da mulher na fase de TPM, né? Para dar uma equilibrada naquela tensão pré-menstrual, aquela coisa. Para com a besteira, mulher. Para com a besteira. O ideal é usar um por vez ou não? Tem aquela pessoa que quer usar os 4 de uma vez? Não, é ideal ela ter o foco também, o que eu preciso, né? Mas, por exemplo, foco primeiro, depois dos outros. Não, mas por exemplo, se de dia ela precisa de foco e atenção, ela pode usar de dia, tudo mais. E usa onde isso? No pulso? No pulso, atrás da orelha, aqui assim, e cheirar também. Porque o inalatório também faz efeito. Eu adorei cheirar todos, eu cheirei todos. Tangerina, tem mais uns outros que eu não lembro o nome, mas eu tenho. Tem uma previsão de quando vai estar já pronto isso pra gente poder comprar? Acho que mais umas 2 semanas já tá. Tá. Só falta etiquetar, só terminar a gráfica. Então, o mês que vem já tá no ar. Aí você volta pra gente poder falar dos olhos. Não, a gente vai ter que trazer ele toda semana. Já tem que trazer toda semana. Todo mês, pelo menos para ele... Sim. Olha, aí eu faço outra consulta. E um dia que a gente administra, né, as redes sociais do doutor aqui também, e o dia que a gente falar que ele foi mostrar os produtos pra gente, né, as próteses que tinha lá, a gente ficou assim, indignado, porque tem prótese pra você colocar os homens que fazem academia, às vezes não querem na academia, coloca na panturrilha, coloca no braço, falei, gente, mas no braço, uma prótese de bíceps, de tríceps... Se eu não tivesse medo, eu fazia. Tem de peito, porque tem gente que malha, mas algumas partes do corpo não crescem. Não cresce, eu vejo. Panturrilha é uma delas. Na academia eu tenho um amigo meu que ele faz crossfit, ele tem inclusive academia de crossfit. Ele tem tudo bem desenvolvido, mas a canela E por que isso não é hereditário, é genética? Por que não desenvolve essa... O que tem alguma explicação científica? Não sei te dizer, viu, honestamente. Mas eu vejo que em geral, assim, o pessoal tem muita dificuldade de desenvolver a musculatura da panturrilha. Mas homem procura bastante pra fazer, mas não fala, né? Deve procurar, mas fica quietinho. Não, tem quem fala assim. Hoje em dia já não tem mais nada. Aí já outra pergunta. O homem, a diferença é que é mais fácil de satisfazer. Outra pergunta. A exigência do homem é um pouco menor. Menor do que a mulher. Ele se satisfaz com menos, digamos assim. Outra pergunta que eu vou fazer, não sei se tem a ver com todo o tema que nós estamos falando. Nós tivemos o caso de modelos, pessoas famosas que tacaram o hidrogel na pele.
Ainda se faz isso aí? Para que usa isso? Por que eles Então, são produtos para dar volume, né? Mas assim, esses produtos foram caindo por terra porque dava A outra quase morreu, é, fez um buraco, né? Dá complicação e inflamação. E esses produtos, principalmente os sintéticos, os definitivos, eles podem dar reação muito tempo depois. Não é no momento que você faz. Então tá tudo bem. Colocou, tá bonito isso aqui e tal. Com o tempo ele cria uma reação inflamatória e ele pode começar a inflamar e dar essas coisas. Antigamente, assim. Silicone é um campeão disso. Antigamente, eu tinha conhecimento, porque eu trabalhava na noite, que alguns travestis faziam. Eles se bombavam com. Silicone, né? Não, nesse, eles botavam uma coisa que não era medicina, era. É o silicone de silicone carro. Industrial. De carro? Industrial. Põe qualquer coisa. Tinha um, inclusive, que ele pôs nas nádegas, e toda vez que ele sentava, ele tinha uma coisa, espirrava. Tinha um buraquinho. Como é que o senhor faz quando uma pessoa louca põe com qualquer um, que não tem conhecimento nenhum, que fazia peito, fazia bunda, fazia tudo, e ela tem uma complicação? O que o senhor faz nesse caso? Apareceu algum já aí na sua vida? Já apareceu. Já teve caso de eu tirar fazendo lipoaspiração. Aí o silicone saía junto com o excesso do silicone, porque você não consegue tirar tudo depois. Ele saía junto. E não dá infecção nesse povo? Existem casos que dá uma inflamação. Fica uma inflamação. Fica vermelho, inchado, irritado. E alguns até morreram, né? Que a gente sabe que já morreram por causa disso. E o silicone pode dar embolia também. Se ele cair dentro de um vaso sanguíneo, ele pode fazer embolização. Eu tive uma conhecida que ela pôs silicone no peito desses e foi parar no tornozelo. Gente, nossa. Então foi parar no tornozelo. Você não lembra? Além da inflamação, ele migra, Sim. que a gente fala. Ele é líquido, né? Então ele acha um caminho e vai descer. E desce mesmo. Então isso aí também é um alerta pra você. Não vai se meter nessas coisas, viu? Coloca no rosto e desce pra cá. Boneca, não faz isso, viu? Não faz isso. E procura muito bem o médico, né? Que você se identifica, de confiança, porque... Por mais que seja, por exemplo, o nosso caso foi simples, mas dependendo de onde você for, você pode não voltar mais ou ficar o procedimento, a cirurgia, ela tem que ser respeitada independente do tamanho dela. Porque qualquer cirurgia pode infeccionar, pode dar errado. Quer dizer, tem que ter protocolo. Depende do diário. Cirurgia tem que ter protocolo, sabe? Tem que estar sempre um corte, certinho, né? É um ponto, tem que ter muito bem esterilizado. Né? Aqui, o local onde vai ser feito. Tem tudo esse preparo antes, o ato cirúrgico, pós. Eu falo com os pacientes também assim, 50% de resultado é do cirurgião. Os outros 50% está na mão do paciente, porque se ele fizer coisa errada, ele estraga tudo também. Falando de silicone que a mamãe estava falando, essas próteses, elas são todas o mesmo material hoje? Gel, aquele gel. É em gel, eles têm materiais diferentes? Como que... Não, em geral é o mesmo. Existe uma empresa que fornece o gel de silicone que pode ser usado no corpo humano, né? E as empresas industrializam aquilo de formas diferentes. E ele é assim. Ele é? É tipo uma bolsa? Ele é duro? Então, aí ele é feito uma... Do que eu conheço, que eu já vi de indústria, ele parece uma bola de Natal, feita de metal, provavelmente um inox, com ganchinho, né? E essa bola, no formato que eles fizeram lá, então, por exemplo, eu quero uma que tem um formato redondo, com perfil alto de 300 ml. Então ele tem a forminha, que seria a forminha. Ele molha num silicone que endurece. Então ele molha e tira, esse silicone ele endurece, ele seca, faz uma casca, aí ele molha de novo e as empresas fazem isso uma média de 7, 8 vezes. Para ter camadas de silicone de proteção. E aquele gelzinho que fica no meio? O gel que vai dentro, ele é um gel pegajoso. Então ele é um gel coesivo, que chama, que as partículas tendem a se grudar como se fosse cola. Aí eles preenchem com isso aí e depois eles lacram com uma moedinha. Uma outra casquinha para fazer o selo de trás, para fazer o fechamento. Então a bolsa tem um orifício, e esse orifício depois ele vai ser selado com o próprio silicone. E quando eu ponho errado, dependendo do médico, pode estourar. E aí essa maneira de fazer a bolsa de silicone com silicone é que varia de uma empresa para outra. Se ele vai ser mais preenchido, se ele vai ser menos preenchido, se vai ser texturizado ou menos texturizado. E tem gente que fala assim, eu vou tirar esse daqui, a minha irmã quer pôr peito também, eu vou dar o meu peito para ela pôr. Não pode. Não pode. Não pode. Sim, tem gente que quer reutilizar. Meu Deus. Não pode, principalmente porque as próteses são texturizadas, ou seja, ela tem um certo relevo, ela é meio áspera. E ali você tem deposição de restos do corpo da outra pessoa. Como é que você vai tirar isso tudo? Já pequenas partículas de proteína. Você pode esterilizar, por exemplo, por doença, esteriliza, mas não é o problema. Eu tenho
partículas que eu não sei se eu tirei todas, eu acho que não tem como tirar tudo, e você leva para uma outra pessoa. Então a chance de você ter uma rejeição também é muito grande, que é a história de um transplante, né? Uma vez a prótese colocada, de quanto tempo tem que tirar? Ou não tira? Não tem regra, né? Antigamente era 10 anos. Né? O 10 anos, ele é uma data de validade do fornecedor, do fabricante. Então eu tenho essa caneca aqui, digamos, o fabricante falou assim, olha, ela tem validade de 2 anos. Depois disso, se ela trincar, se ela rachar, não sei o que, você não vem reclamar, porque não é. Entendeu? E essa que é a tal dos 10 anos de validade. E aquela que é transparente? É silicone igual. Não, ela é silicone igual. Ela é silicone igual. Ela só não está texturizada. Texturização é um certo enrugamento que é feito em volta da prótese. Essa daí é aquela que você põe e dependendo do coisa, você vai enchendo com mais? Não, essa é uma prótese que se chama salina. Salina. Ela só tem essa bolsa que eu falei que eles fazem de 7 camadas, 8 camadas. E aí ela tem um tubinho que você vai injetando soro. Pra pôr do tamanho que a pessoa quer. E aí, vamos supor, eu pedi uma prótese de 300 ml. Ela comporta uns 20% a mais. Então, se quiser pôr um pouquinho a mais, acho que tá pequeno, quero pôr um pouco mais, põe um pouco a mais. Qual que é o risco de rejeição de uma prótese? É alto, hoje é baixo? Olha, é relativo, assim, não é um risco muito alto. Né? As contraturas mesmo que dão rejeição para valer é em torno de 1%. Então é até pequeno. Tem como fazer uma previsão antes? Tipo, não tem nada, só tem que colocar e... Você faz os exames, né? Normal, mas tem aquele negócio, foi atrás do músculo, na frente do músculo, não tem? Tem. Mas aí já não tem nada a ver com a rejeição. Com a rejeição. A rejeição, hoje se atribui muito à questão de uma coisa chamada biofilme, que são um pequeno filme formado em alguma superfície que contém bactérias ali dentro, contém um germe ali dentro, e esse germe é capaz de estimular uma reação. Então, se você coloca uma prótese, por exemplo, que porventura criou um biofilme ou levou uma pequena infecção que foi controlada até pelo antibiótico, mas sobrou alguma coisa ali dentro, ele fica num processo inflamatório, que é uma briga de uma bactéria com o nosso organismo tentando acabar com aquela pequena infecção que está ali dentro. Legal. E isso vira um estímulo para depositar fibra. E essa fibra vai engrossando. Aí o pessoal chama de rejeição, que é a questão do engrossamento dessas fibras aí, dessa capa. Porque tudo que vai no nosso corpo é formado uma película. O corpo forma uma película que é uma separação. Isso está isolado, estou isolando você do nosso organismo, você não pertence aqui. Então ele pode ficar lá. Agora, eu estou falatória hoje, eu estou falando... Da perguntadeira que ela fala, né? Da perguntadeira. Por exemplo, o que é que o senhor diria para uma pessoa leiga que quer fazer uma operação plástica? Quais as recomendações que o senhor dá para essa pessoa? Enlouquecida para fazer plástica, às vezes com necessidades ou não. Tá. O que é que o senhor diria? Olha, você tem que fazer isso, procurar isso. O que o senhor diria? Para aquela pessoa que está lá no nosso... Tá. Essa questão de necessidade, eu enxergo assim que é uma vontade, né? Porque plástica em si, você não tem grandes necessidades. Não é? Se você for pensar na parte estética mesmo, é uma vontade da pessoa. Então, assim, a indicação vem, primeiro de tudo, pela vontade. Né? Diferente de um caso que está, por exemplo, de um acidente que é obrigado a fazer alguma coisa, que você está reparando, né? Você passa a fazer uma reparadora. Uma cirurgia que está limitando a vida da pessoa, por exemplo, a mama, ela tem umas limitações. Então, é diferente a indicação. Mas a estética pura, a indicação é da vontade, eu quero fazer, eu não estou gostando disso e tudo mais. O que a gente orienta o paciente? Para mim, o mais importante são os limites que você vai fazer de cirurgia ou a intensidade dessa cirurgia. Porque às vezes as pessoas se empolgam e querem fazer grandes mudanças. E essas grandes mudanças podem ser catastróficas, né? Até de aceitação mesmo do eu, né? Uhum. Porque tem pessoas que, por exemplo, são fumantes inveteradas, não vão abandonar o cigarro, e tem outros que querem colocar 2 litros em cada peito. Aí entra na parte do exagero, né? Então. E se a pessoa é menor de idade, mesmo se o pai consente... Não faz. Menor de idade, existem algumas cirurgias que podem ser feitas. Por exemplo, orelha em abano. A partir dos 7 anos, a gente pode fazer, porque a orelha ela cresce até os 7 anos. Daí ela estabiliza, ela não vai alterar mais, não vai mudar mais. Então, a partir dessa data, a gente já está autorizado a fazer a cirurgia. Alguma coisa reparadora, de um acidente, alguma coisa, às vezes alguma cicatriz que está limitante. Pacientes queimados, que tem retração, né? Tem queimadura, que às vezes faz retração, fica a mão fechada, então você tem que começar a fazer cirurgia para abrir. Então, isso não tem idade. E aí, o senhor faz enxerto da própria pessoa? Existe enxerto, mas existem outras cirurgias. Existem as zetosplastias, por exemplo, que você faz você pega uma cicatriz que está, vamos supor, está prendendo o dedo aqui. Então você pode soltar essa cicatriz, fazer zetoplastia para ela alongar. Ah, tá.
Então, aí tem a história do enxerto, né? Então tem algumas, dependendo do que é o problema, você vai ter uma solução. Existem os expansores, por exemplo. Às vezes tá com tanta retração e falta tecido. Então você põe essa bolsa de silicone que é pra e vai injetando soro, porque aí faz que nem gravidez. Você vai esticando a parte de pele boa. Você fica feio um tempo, porque aí depois você tira essa bolsa e tem pele sobrando. Aí você pega aquela cicatriz que tá muito ruim e joga a pele pra frente. Caramba. Então, assim, é caso a caso também. E harmonização facial o senhor também faz? Faço. Esse nome surgiu, eu acho assim, na plástica tem muito nome comercial. Quando a gente tem a lipo, depois surgiu mini lipo, hidrolipo e assim, alguma coisinha diferente vai criando nomes, isso eu acho muito comercial. A questão da harmonização também veio de uma coisa muito comercial. Porque eu tô formado em plástica já há 20 e poucos anos. E a gente faz esses preenchimentos, botox, isso aqui, desde lá de trás. Então a gente já faz a harmonização há muito... Só que a gente chamava isso de preenchimento. Né? Só que aí alguns autores criaram modelos de preenchimento com o nome de harmonização. A harmonização, na verdade, facial é, na verdade, um conjunto de procedimentos que você faz no rosto. É isso? Para amenizar alguma... não precisa ser um conjunto, pode ser um procedimento só. Um procedimento só já posso falar que é uma harmonização. E por exemplo, que dentista faz esse tipo de coisa? Por exemplo, eu tô com isso aqui... muito baixo, muito vazio por envelhecimento, porque a gente vai perdendo gordura. Então eu venho, preencho com ácido hialurônico, aí entra a história do ácido hialurônico, que é o interno que você tem para passar na pele também, para hidratar. E aí quando você preenche, você tá harmonizando teu rosto, porque você tinha uma falha, uma falta de volume, e eu tô dando volume. Então eu tô volumizando o rosto de alguma forma. A pessoa não tem queixo, eu quero aumentar o queixo. Tô harmonizando. Então eu não preciso fazer vários procedimentos para harmonizar. Aquele pedacinho assim de... Pode ser prótese ou pode ser o preenchimento. Tem uma amiga que fez isso, ela ficou linda. Pode ser o preenchimento, mas aí você está harmonizando, né? Você está dando harmonia porque estava faltando pro rosto. Eu tenho umas perguntas para fazer ainda sobre lipoaspiração, né? Para mulheres e homens que têm curiosidades, mas aproveitando o gancho, quero falar um pouquinho da The Best, né? Que a gente teve lá, conhecendo a loja deles lá no Shopping Barueri. O que é a The Best, Leandro? Nossa, The Best me surpreendeu. Ontem nós fomos lá até Barueri, lá em Alphaville, para conhecer a loja. Doutor Ailton precisa ir lá depois conhecê-los. Eles são uma rede de 19 lojas. A gente não imaginava que era tão grande. Eles têm acessórios, artigos para criança, maquiagens, bijuterias. Inclusive a Mama recebeu, né, Mama? Tá usando as maquiagens, Mama? Tá gostando? Imagina, eu já tô com elas aqui. Eu só não vim com os brincos que eu ganhei porque não combinava hoje. Foi um brinquinho simplesinho. Mas eu adorei. Adorei. E a gente... como é que chama a menina lá? A Fernanda. Fernanda, eu ia chamar ela de Silvana. A gente conheceu a Fernanda e o Sandro, que são os proprietários, né? Maravilhosos. Esposa da Fernanda. A gente descobriu também que tem outros lugares, né? Vila Velha. Nossa, Roraima. Um monte de lugares. Recife, lá no Nordeste, né? Então ela é uma rede, tem 19 lojas, é isso? Sim, é uma rede bem grande. Cada lugar tem as suas peculiaridades de produtos, mas todas as lojas são belíssimas, são enormes e o pessoal é sempre acolhedor, como o doutor falou, né, de atender o cliente da melhor forma possível. Esse é o diferencial deles, por isso que eles estão crescendo. Então, entrem lá no Instagram deles, @TheBestShopPinBarueri, para vocês conhecerem o daqui de Barueri, mas eles têm mais outras lojas. Nós vamos colocar todos no nosso link aqui do YouTube, aqui no nosso canal, né? Então você que mora no Nordeste, mora em Roraima, mora em Vila Velha, né, lá no Espírito Santo, a gente vai colocar aqui, procure na sua cidade, com certeza você vai ter um bom atendimento lá, porque a Fernanda e o Sandro, eles ficam aqui, mas eles rodam o Brasil inteiro. O Brasil, aí as lojas, eles prezam, né, aquilo que o doutor falou, ou a bom atendimento, a passar esse conhecimento que eles têm para os colaboradores deles, então com certeza você vai encontrar lá o que você está procurando. E se você quiser entrar em contato com eles pelo Turncast, com o código Turncast, vocês têm 5% de desconto nos produtos da loja. Gente, então, a promoção, hein? Vale a pena. Repete aí, Leandro, com o código Turncast. 5% de desconto em qualquer produto da loja. Então, vocês entrem lá no Instagram, falem que vocês viram aqui no podcast, que vocês vão ter desconto. É isso aí, galera. Voltando agora, eu queria fazer a pergunta sobre lipoaspiração. A gente, eu lembro, desde que criança eu escuto falar de lipoaspiração. O que mudou nessa trajetória? Hoje, como que é feita uma lipoaspiração lá? Quais são, nessa carreira do senhor, o que o senhor já pegou do início até agora? Tá. A lipoaspiração, ela como todos os procedimentos que sofreram evolução, o principal deles foi, quando o francês criou a lipoaspiração, as canas eram muito grossas. Aí eu vi um filme que ficava com uma cana. E aí, assim, os resultados não eram dos melhores, né? Além do que se arrancava muito vaso junto, tudo.
Isso foi mudando. Começou-se a fazer cânulas bem mais finas. Hoje já tem até de 2 milímetros. Caramba. Dependendo do que você vai tratar, né? E isso facilitou muito a vida do profissional e os resultados da cirurgia. Partindo da lipoaspiração clássica, que é você simplesmente ir lá arrancar a gordura e retirar a gordura, apareceu a lipoaspiração úmida, ou seja, você injeta uma solução com adrenalina, se quiser pode pôr anestésico também, porque dá para fazer até com anestesia local, se não for muito grande. E com isso o sangramento se tornou menor, porque a adrenalina ela ajuda a fechar os vasos, faz uma contração vascular, e o sangramento se torna menor, facilitando também fazer ali. E esse líquido derrete a gordurinha? Como que é? Não, a gordura é retirada. A gordura é retirada por esse tubinho. Mas antes tinha um que derretia. Eu vi uma vez a Gretchen falar, não, eles dão uma injeção, não sei o quê. Mas aí a gente está falando de enzimas, né? As enzimas, elas trabalham a gordura. A lipoaspiração não, é tirar mesmo, tem que pegar. Por isso que aspira, né? Põe no aparelho que suga e aspira. Então é outra coisa, desculpa. E aí ela suga só a gordura mesmo. Não tem risco de tirar. Depende, não, você pode. Se você entrar num órgão, você suga um pedaço do órgão. Caramba. Então você tem que fazer. E às vezes é vaso importante. Você tem que estar no plano de gordura. Né? Às vezes é porque importante. Como ele tem sucção, como ele tem uma pressão negativa, aonde ele passar ele vai arrancar. Porque a cânula tem uns furinhos em volta. Ela tem algum tipo de câmera, alguma coisa? Não. É tudo às cegas. Tudo às cegas. Tudo às cegas, sensibilidade da mão e conhecer a anatomia. Cegas? Os daqui, por exemplo, né, doutor? Acho que daqui, por exemplo, tem uma... Para pegar essa veia aqui... Não chega tanto. O perigo é entrar na traqueia, pegar dentro do pescoço. Né? E o corte de uma lipo, ela onde? Ela é aqui nessa região mesmo? Depende aonde você vai fazer a lipo. Né? E depende do cirurgião também, porque você tem que criar facilidades para o cirurgião. Porque se ele tem dificuldade, o risco aumenta. Então eu, por exemplo, não economizo furinho para fazer lipo, já aviso o paciente. Porque eu preciso de facilidade na hora de ter. E essa lipo HD que o pessoal tá falando? Então, aí dentro dessa evolução que a gente estava falando, veio a lipo úmida, né? Que você injeta o produto para facilitar e ter melhor resultado. E depois começou a se criar outros tipos de lipo, mas são só nomes, na verdade. Porque classicamente, lipoaspiração, ou ela é seca, ou você injeta alguma coisa e a torna úmida. Né? Qual que é mais recomendada em geral? A úmida. A úmida. O resultado é melhor e sangra menos. O objetivo de você colocar esse líquido lá, então é só para você diminuir o sangramento. O sangramento e facilitar a retirada. Você facilita a retirada. Fica muito dolorido depois dessa... Um pouquinho, como se fosse academia. Sabe aquela dorzinha de academia? Quando você malha muito? Pra mim ver que eu não sei porque Tamo junto, mamãe. Nunca fez academia? Que eu fiz foi bicicleta. Aquela dorzinha muscular, assim, de esforço. Mas e HD, como é que funciona? Então, aí você vai partindo para as lipos. Aí vem a mini lipo, hidrolipo, que já é injetar mais líquido, né, para entumecer mais o tecido. E foram criando vários nomes, mas tudo é lipoaspiração, né? A HD é você fazer uma definição como se fosse os desenhos dos gominhos da musculatura. E aí essa definição é feita com aquela... É com um aparelho. Você tira bastante a gordura. Mas só tira aqui dos entremeios. Não, você pode tirar, tem que limpar bem a gordura, trabalhar um pouco essas áreas para fazer depressão. E aí você usa um aparelho para retrair pele, para realmente ela grudar mesmo e fazer mais esses desníveis que precisa. Mas não coloca nenhuma prótese nem nada, como se fosse um silicone para fazer, não. É o próprio corpo da pessoa. Não, você pode pôr isso aí, criar uma situação dessa, mas não é o ideal. Não é ideal. Agora, o que existe dentro da lipo HD também, é você com ultrassom, na hora que você está fazendo a lipoaspiração, você localiza onde estão os dímeros, esses gominhos, e você pega a gordura que você tirou e você injeta dentro dele. Nossa, que trabalho. Dentro do músculo, nos gominhos. Que o músculo já é os gominhos, né? A formação deles. A formação deles está ali, mas assim, você entumece, você deixa ele mais gordinho, porque daí ele vai aparecer depois na pele. Então é um outro tipo de fazer a definição. De HD acredito que seja que demore mais. Demora mais porque você faz um trabalho dobrado. Esculpe, né, praticamente, né? Você faz um trabalho dobrado, porque primeiro você tem que fazer a lipo, depois você passa o aparelho. E qual que é o nome daquele aparelho caríssimo que o senhor estava falando uma vez? O Renúvel. Qual a diferença? O que ele faz? Ele estimula a retração de pele, né? Dos tecidos em geral. Dos tecidos que estão abaixo ali, logo abaixo da pele também. Isso faz durar mais a lipo? Ou não, é questão de definição. Você cria mais definição pra pele e deixa a pele mais firme, né? Uma das coisas que todo mundo fala que é bom pra pele é o colágeno, né? O colágeno é a estrutura da tensão da pele, né? Pra gente que tá velha, qual é o melhor colágeno sem ser cirúrgico? Então, o colágeno tem que ser hidrolisado, né? Pra ele poder ser absorvido.
Então, se você lê lá, colágeno hidrolisado, ele já E mesmo já é um se bom você ingerir, colágeno. ele Não, faz mas não tem efeito? uma coisa de natureza, assim, por exemplo... As moléculas de colágeno elas são meio grandes, né? Então, às vezes tem uma dificuldade de absorção. Mas um pouco que absorve, coisa... Que eu ouvi Eu falar gosto que muito. de ingestão não faz efeito. Então, por causa do tamanho da cadeia, você tem dificuldade de absorção. Eu gosto muito do silício orgânico. Silício orgânico ele é um mineral. A partir de 20, 21 anos de idade, a gente perde a capacidade de absorver dos alimentos. E nos alimentos, são poucos alimentos que têm bastante silício. É cavalinha, são os frutos do mar em geral, algas e... Encheu? Peixes. Não- O arroz, mas é mais na casca, que é coisa que a gente não Que a gente come. não come. Mas tem um pouquinho dentro que também funciona. Os cogumelos em geral. Ah, eu gosto. São todos ricos em silício. E isso faz O quê silício pra- orgânico, ele trabalha na estrutura, nas estruturas que estão ao redor das células. Então ele favorece a estrutura. Então, por exemplo, no colágeno, o que ele faz? Ele realinha os colágenos que estão bagunçados e estimula a produção de colágeno. Então, por isso Só que na o nossa silício fase faz. jovem a gente tem toda a textura boa dos tecidos. Dos tecidos. Depois você vai perdendo, porque você está perdendo esse colágeno Eu vi umas também. fotos minhas novas. Que é falta de silício, beleza isso? que é. Não é só pela falta de silício, é que vai ter um envelhecimento, mas o silício, a falta dele Nem sabia que é ele importante. existia, E olha. a gente compra isso pra... Dá Onde pra deixar tem? a cara de molho? Porque eu vou deixar... Dormir numa cama de Começar a banheiro de comer silício. cogumelo, Deixar a cara de É. molho. A gente só Ó, encontra no Brasil, só cogumelos. encontra ele formulado. Você tem que pegar uma receita médica e mandar formular. Ele funciona bem para todo o corpo, na verdade, né? Então ele ajuda a crescer cabelo, ele ajuda a fortalecer a Eu tô unha. precisando realmente. Lá fora, você pega a Europa, em geral, se você achar o silício na prateleira, ele é um produto para tratar artrose, dores articulares. Porque ele ajuda a hidratar Ai, vou precisar tomar a isso. articulação. Ah, já vamos Então comprar uma caixa ele aí, favorece a hidratação da articulação e diminui o desgaste. E é É um recomendado... remédio caro isso aí? Não. Ele no Brasil, para formular, ele é um pouco caro. Mas agora já tem um laboratório que lançou aí no mercado, tá em torno de R$120 por mês, 300 mg de silício. Ele vem com colágeno também, é uma formulação então que Uma, tem lá. uma cápsula por dia, alguma coisa É um pozinho, você dilui Você e dá um por dia, já é suficiente. E a ideia é tomar isso depois de 21 anos contínuo, não tem uma... Pode tomar, porque ele só vai te fazer bem. Ele melhora a elasticidade dos vasos sanguíneos, Aí. né? Não Ele tem trabalha super bem. contraindicação, por exemplo. Não tem contraindicação. Ah, já vamos fazer um Por podcast exemplo, tutorial quando sobre a pessoa que tem osteoporose, você dá cálcio. O cálcio entra no osso, tem a sequestração desse cálcio para o osso, só que ele não fixa e vai embora, então você tem que ficar repondo. O silício, ele faz com que o cálcio grude ali, que ele fique. Ai, que maravilha. Então ele facilita o tratamento da osteoporose Eu também. apaixonei nesse... Aí, Não, mas mano. eu gosto muito, eu sou um defensor do silício, assim. Vamos fazer uma matéria sobre isso. Já fui porque para nunca vi. França conhecer uma das fábricas de silício. Eu já que- tô pensando em colocar no soro e ficar lá. Vai pro Vale do Silício. O silício você vamos. precisa de pelo menos uns 3 meses para começar a ver algum resultado. Geralmente você começa a ver resultado nas unhas, Mas quem no tá cabelo. prejudicado há anos, 3 meses não é nada. É. É um Big Brother. Não é? Para articulação também, para essas dores, ele é um pouco mais rápido também de mostrar resultado. Ah, legal, A bom. pele que demora mais. Quem quer ver algum resultado na pele demora mais tempo. E até pra flacidez, essas coisas, não... Então, é justamente para flacidez, né? Ah, pra flacidez. Para pele, justamente para deixar o colágeno mais firme. Aí, ó. Reestruturar o colágeno. Pra É bem vocês que legal. querem ficar eternamente jovens, tá uma maravilha. Então, além do colágeno, o silício, filtro solar, né? Protetor solar. Sim. Faz- E um bom médico Do seu cirurgião lado. plástico. Eu vou falar um negócio aqui que é meio controverso. Isso aí, É. existe crítica. Eu não sou um defensor de protetor solar. Eu acho que existe um limite para isso. É. Porque, não sei se vocês já viram isso acontecendo por aí, as pessoas estão se protegendo tanto do sol Não tem vitamina D? que a E vitamina D começou a E cair. não cai. A D começou a cair de todo Vitamina D mundo. não- Começou a virar um padrão diferente. Eu sempre tive deficiência porque eu odeio o sol. Então, o que acontece? Tinha que repor. E eu já tomei Você- muito sol no meu rosto. Filtro solar para tudo. Você não recebe ultravioleta de lugar nenhum. Aí você sai de casa no carro, na garagem, vai para outro lugar, entra na garagem, trabalha o dia inteiro e volta para casa à noite. Que hora que você toma sol? Aquele sol diário que você precisa um pouquinho. É, a gente não tá falando de sol do meio-dia, a gente tá É, falando das daquele 10. sol que O solzinho que pode, saudável. saudável. Mas não precisa ser na Manhãzinha, cara, tardezinha. pode ser no Pode ser no corpo. corpo, você precisa. Mas tem uma dessa- região que ele absorve, não é no peito? Mas é nas bom costas também que absorve, tomar uma né? vitaminazinha D, também D, ajuda, pra né? ajudar. Então, mas se você tem uma vida. vida regrada e toma sol, não sei o quê, talvez você não precise disso. Então, o que a gente está enxergando é que os padrões de vitamina C começaram a mudar geral, porque a maioria das pessoas estão com essa questão de nem O tomar sol cirurgião mais. plástico é o mesmo que faz cirurgia implante capilar ou não? Sim, pode ser também. Pode ser também, mas não é essa área. Você nunca quis nessa parte. Eu chegou a fiz fazer, isso no começo, mas eu não curtia muito. Não gostou muito. Por que o pessoal vai pra fora? Pra Essa- Turquia? É só por moda ou É o porque que a gente realmente chama não de tem gente turismo boa aqui? médico, né?
É um lugar barato, você faz um passeio. Tem gente que vai pro México fazer plástica, fazer o quê lá? Achei que era por ser bom, mas é porque é Bolívia barato. Aconteceu isso uma época com cirurgia plástica, era muito barato operar na Bolívia, a pessoa ia pra lá. Essa de sexo também é feito por um cirurgião plástico? Ou como que é feito? Também. Também? O senhor chegou a fazer uma? Tem uma não? Não, eu atendo, não tenho nenhum constrangimento em atender pessoas que estão em transformação sexual. Resignação. Né? Resignação. Eu só não faço a parte sexual mesmo. Então, assim, feminização facial, não tem problema com isso. Colocar prótese de bumbum, prótese de mama. Sem problema, porque amanhã, se não quiser, tira a prótese, volta a ser o que era, entendeu? E rosto, afinar o nariz, melhorar a pálpebra, isso aí se faz para homem e mulher, também não é questão de resignação, né? Entendi. Agora, a parte sexual mesmo, eu nunca nem fui atrás de ver cirurgia. Eu tive um chefe, meu chefe, na época que fiz cirurgia geral, ele era especialista, Dr. Jalma Jurado, lá em Jundiaí, especialista nessa cirurgia. E dizem que é uma cirurgia sofrida. E aí eu nunca nem pedi pra ele pra acompanhar, porque eu falei, vai que eu me empolgo e queira fazer, e não é o que eu queria. Eu vi um trechinho que passou no Face. Menina, nunca mais quero ver aqui. 2 pacientes que eu operei, que fiz a mama, essa coisa toda, foram fazer lá a transformação sexual, se arrependeram. A maioria se arrepende. Mas e aí se arrependeu, não tem o que fazer, Mas né? por quê? Pelo parte físico? Aquele quem humano que virou não sei o quê, ele não tá muito satisfeito, não. Ele não tem volta, né? Consegue fazer tudo, mas não duvido. Não tem reversão, né? Uma vez feito, já era. Aí já mudou tudo. A cirurgia na orelha, você falou que a partir de 7 anos a criança pode fazer. E, por exemplo, outro tipo de cirurgia, sei lá, uma lipo, uma criança que é gorda, alguma gordinha, como dá pra fazer? Tem um limite de idade? Eu acho que não é o caminho. Eu acho que a criança gordinha ela tem que ser tratada. Porque tem erro alimentar. Porque ela tem fase de crescimento, né? Também. Tem erro alimentar, tem erro hormonal. Quer dizer, alguma coisa tá errada. Também, né? Psicológico. Às vezes a família é gorda. Entendeu? Eu tenho amigos que são Você pega pais gordos e a criança gorda, como é que você vai pensar em fazer uma lipo numa criança ainda? Aquela boa, né? Da série americana. Uma pessoa que ela é muito, muito gorda, você consegue tirar toda a gordura dela, por exemplo, daquele local numa cirurgia? Só tem que fazer várias cirurgias. Por exemplo, aí a gente entra numa outra história. A lipoaspiração, ela é para gordura localizada, não é para emagrecimento. Então, mas a gordura está muito localizada, sei lá, na barriga. Você consegue de uma vez só? Não, você tem que fragmentar? Não, porque você vai despencar essa pele também. Então tem que também ter um limite. Você tem que pensar bem, assim, o que eu analiso? Você sempre teve esse peso? Ou você era uma pessoa magra e de repente você engordou. E qual a tua intenção? Você vai voltar a ser magra? Você fala, não, é meu peso, já faz muito tempo, eu vou ficar assim, não vou fazer nenhum esforço. Então você pode fazer lipoaspiração. Melhorar esse corpo da pessoa. Não vai tirar tudo, mas você vai melhorar. Vai dar um pouco de cintura, vai melhorar a barriga. E é feito um cálculo, tipo 10% do peso, alguma coisa assim, ou não? É mais a região visual? O ideal é 7%. 7% do peso? 7% do peso corporal. Então você tem que analisar o perfil do paciente, tanto emocional quanto psicológico. Porque não é nenhum milagre que vai acontecer. Existiu uma época que chamava Mega Lipo. Eles faziam reserva de sangue, tiravam o máximo que podia, depois devolvia sangue pro paciente. Sério? Porque, assim, baixava até a parte sanguínea, hematócrito e... Existe isso? Eu nunca ouvi falar. Não, isso teve uma época que era assim, era muito forte. Eu nunca me aventurei com essas coisas. E o caso que a pessoa tira gordura de um lado, enfia no outro, por exemplo, tira da barriga, bota no bumbum, bota no peito. Isso é lipoescultura. Aí, sem problema. Aí ganhou o nome de lipoescultura. É a lipo tradicional, só que você usa gordura para alguma coisa. Tá. Hoje a gente tem feito bastante lipoenxertia nas mamas, para aumentar a mama. Ou para corrigir alguma coisa da mama. Antigamente a gente tinha um pouco de receio, porque ele podia enganar um nódulo de câncer, por exemplo. Você injeta um monte de coisa lá dentro e você podia começar a tapear isso aí. Mas os aparelhos hoje são muito fiéis assim nas imagens, então o pessoal ficou mais à vontade de injetar gordura na mama e dar volume pra mama, ou corrigir a mama se precisar. E hoje o Brasil é referência em cirurgia plástica ou não? Sempre foi, né? Sempre foi? Sempre foi. Nós sempre fomos uma boa referência. Estados Unidos também é uma boa referência. A gente tá sempre competindo ali, sabe? O pessoal vem pra cá pra operar ou não? Tem. Eu recebo paciente de vários lugares. Principalmente da América do Sul, vem muita gente pra cá, né? Existiu o auge do turismo médico no Brasil, que o pessoal vinha pra valer mesmo, mas era assim, tanto qualidade quanto preço, porque você pega dólar pra pagar em real, hoje tá maravilhoso, né? Você pega 5-1 aí, sim, tá fantástico pra quem vem de fora pra operar aqui. O custo é bem pequeno. E o senhor tem com paciente no Brasil todo? Que vem... Eu tenho de fora também. Tem paciente da Ucrânia, da Rússia, do Japão.
Canadá. Tudo vem pra cá pra operar ou o senhor vai pra lá? Não, eu opero aqui. Eu opero aqui porque eu peço o paciente ficar 15 a 20 dias aqui. Pra eu poder fazer todo o acompanhamento e liberar, sabendo que tá tudo em ordem, tudo tranquilo. E aí ele tem que fazer o pós-operatório também aqui, né? Porque vai viajar logo. Por isso que eu peço 15 a 20 dias pra ficar no Brasil. Ah, tá. Depende do tamanho da cirurgia, do porte da cirurgia. E na sua trajetória, o senhor operou bastante modelos, né? Então, eu comecei a minha carreira como modelo, na verdade. Né? Quando eu tava na faculdade, o pessoal falava, olha, consultório demora 2 anos para começar a funcionar. Então eu abri um consultório, eu alugava a sala e comecei a fazer a parte estética, para já começar a ter contato com os pacientes, pegar o jeito de atender e tudo mais. Então quando eu terminei meus 2 anos, quando eu terminei esses 2 anos, que já era o final da minha residência médica, eu já aluguei um consultório para mim mesmo e fui montar o meu consultório. Nessa fase que eu estava, nessa transição, eu conheci uma pessoa que era uma esteticista, que trabalhava ali na Faria Lima, e ela começou a trabalhar comigo de algumas coisas, disse que ia indicar lá uns pacientes para fazer estética, não sei o que e tal. E aí me apresentou um rapaz chamado Ming. Eu lembro. Que o Ming é um scouter, ele viajava o mundo atrás de modelo. Então, saía perambulando pelo mundo, olhava pra você. E tinha um olho clínico, né? Tinha, danado. Nossa senhora. Modelos dele todos faziam sucesso. Todos. Porque ele batia o olho, via perfil. A Raika passou, foi ele que descobriu, se eu não me engano. E aí ele chamava a pessoa, você não tem interesse em modelo? Você tem perfil? Não sei o que, negociava, tal. A pessoa entrava na história e a vida acontecia. E o Ming estava numa fase que ele precisava de um cirurgião plástico para alguns modelos que estavam indo para fora do país. E aí me apresentou, eu topei fazer um trabalho com ele, começamos esse trabalho, e dali para frente eles começaram a me apresentar de uma agência para outra. Por quê? O trabalho que eu fazia era muito voltado com a coisa do mais natural possível, porque a modelo não pode ter aquela coisa assim, fiz plástica no rosto, fiz plástica... Não, ela tem que ser natural, sutil, ela né? tem que ser sutil, tem que ser natural. E era um perfil de trabalho que eu tinha. E aí isso começou a propagar. E aí começou a vir modelo até de fora do país para fazer, porque as nossas daqui viajavam. Eu fiz plástica, fez com que... não parece que você fez, não sei o que, tal. Aí começou a vir. O senhor ficou por muitos anos, né? Na época áurea das agências de modelo, né? Então aí o que aconteceu? Com essa história de eu começar a atender as agências, eu sempre fui um cara mais na minha, né? E aquilo cresceu, né? Eu estava com praticamente todas as agências de São Paulo, Rio de Janeiro, agências do Sul. E disso começou uma outra vertente, que foi como o meio de moda é vinculado a um monte de outras coisas, fotógrafo, produtor, vira atriz e teatro e tudo mais, começou a vir, eu abri para esse público também. Então aí a coisa realmente teve uma proporção muito, muito maior. Quando deu mais ou menos 5 anos que eu já estava fazendo isso, eu não sou de ficar me enaltecendo com as coisas, né? Então, poucas pessoas sabiam do meio médico e tudo mais, mas era uma coisa muito focada, era um trabalho muito focado com a moda. E o senhor teve programa de TV também, né? Então, aí, quando eu estava com 5 anos de trabalho já com a moda, explodiu no mercado as modelos brasileiras lá fora. Fernanda Tavares, a Gisele Bündchen e outras que vieram na sequência por conta dessas modelos também. E aí algumas empresas lá, de news, assim, jornal, revista, vieram para o Brasil para entender por que as brasileiras estavam fazendo tanto sucesso, o que acontecia. E aí eles começaram a querer entender e conhecer o mundo, o universo da moda no Brasil. E aí chegaram até mim também, porque daí começaram a comentar, tem gente que faz plástica, não sei o que, tal. E aí uma empresa importante, uma revista importante que é a Citizen, que é uma revista bem pesada lá fora, fez uma matéria enorme com a gente, depois veio o Jornal de Londres, e aquilo começou realmente a dar uma visibilidade muito maior, né? E aí junto com essa história do meio artístico, né? Teatro, TV, coisa, até cinema a gente chegou a apoiar já também, e a coisa cresceu muito dessa forma, né? As coisas começaram a mudar com o advento de influencers e tal, porque o mundo de moda sofreu um pouco com isso também. Bastante, né? O da Miss Universo também teve esse problema, né? Por exemplo, Venezuela operava as misses todas para seriam ganhadoras do Miss Universo. Foi nessa época que aconteceu? Foi nessa época também, foi bem nessa época. Mas eles eram muito voltados para as misses, né? A gente teve a fatia Miss também. A gente ainda atende as misses e tudo mais, mas é um pouco diferente da Venezuela, porque a Venezuela eles fazem muita cirurgia.
E aqui é uma ou outra, por conta dessa naturalidade que a gente quer preservar da modelo, né? E esses artistas todos, a maioria com certeza não fala, né, que fez cirurgia. Então, para o senhor acaba fazendo um excelente trabalho, mas que poucas pessoas acabam conhecendo. Fica praticamente no meio deles. Só fica entre ali a classe artística que sabe quem fez, mas o grande público acaba não sabendo que foi o senhor responsável ali pela transformação de muita gente, né? Existe, assim, eu vejo até de outros cirurgiões, naquela época era bastante forte isso também, os cirurgiões... A própria atriz falava que tinha feito, porque era uma época também que muita gente gostava de falar que tinha feito plástica. Tinha um perfil de pessoas assim também. Mas na moda o povo não... Mas na moda não, na moda, até porque o perfil tinha que ser bem natural mesmo, né? Então... Tinha que ser imperceptível. E aí muitas modelos iam para Nova York, Paris, Milão, que eram os focos de feiras de moda, e são lugares que não gostam até hoje que sejam pessoas mexidas no corpo artificialmente. Então elas tinham que omitir isso. Em Milão eu fotografei um tempo lá, eles não gostavam nem de fazer procedimento estético. Tem que ser natural mesmo, né? É natural, né? Mas não tem como, né? Os padrões também são extremamente rígidos até hoje, né? Tudo bem, deu uma afrouxada, mas até o 2007, 2008 ainda era bem... Era e bem nós tivemos nesse fluxo aí de pacientes que nós operamos, a gente teve uma coisa bem bacana, porque a Nivea nunca tinha pego uma brasileira. E a primeira brasileira que a Nivea pegou para a campanha mundial foi uma modelo que eu tinha feito 3 cirurgias nela. Olha que beleza. Mas passou tão batido que ninguém percebeu que tinha cirurgia nem nada. Agora eu vou fazer uma pergunta fundamental. Vai lá, mamãe. Essas cirurgias que o senhor faz e que os pacientes vão lá e pagam, eles podem deduzir do imposto de renda? Podem, porque a gente dá nota, né? Ele entra como procedimento médico, né? Ele mesmo é uma estético. Eu não sei dizer. Eu acho que sim, porque os pacientes usam no imposto. É porque no caso da mama, é uma cirurgia que é necessidade, né? Tipo, do jeito que você colocar lá na descrição, tudo vai mas e aí pode mandar lá pro contador, né? Com certeza. Mas acho que funciona a mesma estética, porque como eu dou nota pros pacientes, eles jogam pro imposto isso. Alguns comentam que vão pôr no imposto, não sei o que tal. Aproveitando, falando de imposto, né? Então você que está aí abrindo sua empresa, querendo regularizar sua empresa, você está pagando muito imposto, você sabe que tem um planejamento tributário que pode mostrar dentro da lei, né? Não é só negar imposto, não. Tem um planejamento que você pode pagar menos imposto. Nós temos a Acel, que é nosso parceiro aí, a Acel Contabilidade. Se você tem qualquer dúvida, a gente estava até semana passada na reunião com eles lá, eles também fazem pesquisa para saber se você falta muito para aposentar, né, Leandro? Toda uma programação de aposentadoria, qual que é a faixa etária, quanto que você tem que contribuir para... Quanto ainda falta. Para ter aquele valor X estimado. Você que é empresário, se você está recolhendo, né, o Prolabore correto, se é a hora de aumentar o Prolabore ou diminuir de acordo com o seu tempo de contribuição, né? Então é feito todo um estudo lá. Se você tem alguma dúvida, que quer saber mais sobre isso, acesse aí a Acel Contabilidade, né? Esse é o Instagram deles, ou pelo site, né? www.acelnet.com.br, e pelo telefone também, DDD 11 2283 2285. Lembrando que a contabilidade deles é digital, então você que está aí no Nordeste, região Sul, Centro-Oeste, pode entrar em no contato, Norte, pode entrar em contato, as informações são todas digitalizadas, enviadas, a nossa contabilidade é feita por eles, eu não mando nada impresso, é tudo digitalizado, então... E também tem um adendo, imposto de renda para pessoa jurídica até agosto, né? Até agosto, 31 de agosto também eles fazem. E você que esqueceu de fazer seu imposto de renda, também eles conseguem lá resolver. Não. Pior que tem bastante gente que esquece, viu? E assim, gente, 40 anos de tradição, né? Quanto tempo o doutor tá nessa área de cirurgia plástica? Cirurgia plástica. Uns 23 anos, eu acho. Imagina que o senhor começou com 9. Novinho, né? Então assim, né? Isso é 40 anos de tradição, é chão, é estrada. Então pra você não ter dúvidas, problema com seu contador. Meu contador me roubou, meu contador me colocou uma enrascada. Não. Entra lá, Acel Contabilidade. Isso aí. Então, falando, continuando aí no assunto das modelos, então depois o senhor acabou migrando, e essa época agora dos influenciadores digitais, aumentou a procura de cirurgia ou aumentou a procura por permuta? Como que funciona? Como que tá hoje? Na verdade, assim, o mercado de moda sofreu muito, né, que a gente estava falando. Com isso também, as modelos não conseguem também se preparar muito também, porque mercado cai, é dinheiro, né, que
que não entra. Mas elas não deixam de se cuidar, né? A gente tem toda a parte, lá na clínica tem toda a parte estética, a gente cuida da parte estética. E elas continuam frequentando. E uma boa parte delas é menor, né? Tem uma boa parte que começa tem, mas você sabe que eu acho que antigamente era mais. Antigamente era muita modelo, começava com 13, com 12 14, anos. 12, 13, 14. Eu cheguei a ver até de 11 anos lá. 11? Indo pro Japão, O Japão absorvia muita gente novinha. Cara, 11 anos. E nos Estados Unidos tem uma outra coisa. Agora que eu lembrei. Aqueles concursos de beleza infantil, que as mães chegam a botar prótese nas crianças. Gente, é muito esquisito aqui. Tintura no cabelo. Não, e aqueles cabelos de drag queen. As próteses. É uma loucura, você não acha que é uma loucura? Pegar a criança só por causa da beleza ainda bem que e enfiar aqui não a criança tem. lá? Eu acho que pode ter o concurso de beleza de criança, mas estilo natural, criança. né? Natural, estilo criança. Não, porque elas usam cílio, elas usam batom, elas parecem não deixar a versão adulta, né? E é uma coisa assim, né? Uma coisa que eu acho que mudou um pouco nesse trajeto, eu fui muito para concurso de Miss, né? Pra ser júri, essa coisa toda. Eu acho que entrou muita modelo para um padrão Miss. Eu acho que misturou um pouco um período ali. Porque a Miss ela é um pouco mais cheinha mesmo, né? Ela tem um pouquinho mais... A Miss tem que ter curvas, né? E a modelo tem que muito magra, gostosona. né? Então acho que teve uma época que misturaram um pouco essa... Não sei se voltou, tá voltando agora não, porque a gente ficou um tempo agora afastado de tudo também, né? Mas agora, com os influencers agora, aumentou ou diminuiu a procura? Acho que diminuiu. Diminuiu? Diminuiu e é mais cuidados mesmo de pele, de... Mais para a parte estética de harmonização? Harmonização um pouco, né? Porque é um procedimento menos invasivo, mais barato, né? O senhor chegou a fazer alguma operação plástica no senhor? Eu fiz uma no rosto que eu tive um acidente de carro. E eu bati com esse lado esquerdo do rosto no vidro. E aí cortou tudo. Qual é a sensação do médico ser o paciente? Não é boa, não. Porque ele conhece todos os mas detalhes, eu era estudante ainda. Eu tava na faculdade. Foi na época que eu tava na faculdade. O senhor tava... Foi um acidente de carro, eu tava de carona e não usava cinto, não era obrigatório na época. Ave Maria. Mas olha, não se nota que o senhor... É que faz muitos anos, né? Então, assim, isso já tem mais de 30 anos. Então, as cicatrizes vão amenizando. Amenizando, né? Mas eu tive um corte feio aqui no Então, o senhor teve esse acidente com 8. Mais ou menos. Mais ou menos isso com 8. E cirurgia no nariz, como que funciona? Cirurgia no nariz é uma cirurgia muito delicada. Eu acho que é uma das que eu mais gosto de fazer. O senhor gosta de desafio mesmo, né? É muito delicado. É mais delicado que no olho? Mas porque milímetros você pode ter acabar mau resultado. Você pode ter mau resultado, na verdade. Eu gosto muito de fazer a cirurgia aberta, que é que você faz uma incisão aqui. E aí você abre tudo e consegue enxergar tudo lá dentro. Mas existe aquelas as cegas que a gente chama também. Você abre aqui por dentro da mucosa do nariz e vai trabalhando e olhando por fora. Mas a gente tem um ganho de resultado muito maior quando você faz ela aberta. E tem muito caso de necrose também, de mal feito. Quando é mal feito, necrosa, pode acontecer, a ponta do nariz cai. Pode acontecer. A gente teve uns casos graves de necrose apresentado em congresso por preenchimento. E foi o caso do Michael Jackson? Eu acho que não. Michael Jackson teve muita cirurgia. Acho que ele teve mais de 15 cirurgias. Ele era tão lindo, de repente ele ficou um monstro, né? Mas peraí, preenchimento necrosou? É, porque você pode pegar vasinho, né? O vaso sanguíneo. É muito vaso delicado. Então, quando faz preenchimento aqui, por exemplo, você pode pegar um vaso aqui no canto e dar uma necrose de nariz dessa região. Mentira, e aqui nessa parte sério? também. Eu vi um caso em congresso que pegou a asa do nariz e a boca, tudo isso aqui, ó. Por isso e a pessoa ficou sem o pedaço. Aí tem que fazer reparação depois. Por isso que o preenchimento tem que ser feito por um profissional que conhece mesmo. A mãe até perguntou, hoje dentistas fazem esse tipo de procedimento. Começou. É normal, bastante. Eles passam por um ensinamento para fazer isso. Existem os cursos disso, né? E aí eu acho assim que abriram demais para muitos profissionais. Pessoas que não estão acostumadas nem com estética e vão mexer com esse tipo de coisa, né? Mas assim, é aquilo que eu falei do comércio, né? Comércio às vezes cria umas vertentes aí também. Por isso que é importante você entender, né, que o profissional, que ele fez, que ele estudou, a especialidade dele. Quanto tempo ele tem de profissão. E eu tô adorando esse papo médico mesmo, que não é de entretenimento e tal,
Porque a gente esclarece curiosidade, tanta né? dúvida para as pessoas, eu acho que devem estar gostando também. Muita gente tem vontade de fazer cirurgia plástica, mas fala, nossa, a consulta é cara, ou não conheço nenhum médico de confiança. E fica aquela dúvida para ela mesma, né? E a gente aí acaba não sabendo para quem recorrer. E agora o doutor vai começar na Clínica Sensorial no Instagram, aquele Minuto do Doutor falando sobre cirurgia plástica. Maravilha, doutora, parabéns. Ele vai começar a se você tem dúvida, alguma coisa, né, só... Aliás, se você não segue a Clínica Sensorial, vai lá, procura ali Sensorial, né, com 2 L's no final. Isso, uma vez... Y. E uma vez por semana o senhor vai falar, né, um pouquinho sobre isso, né, dúvidas mais recorrentes de cirurgia, para realmente quem não tem acesso tão hoje vai se tornar o nosso medical influencer. Hoje a clínica, né, a gente teve o prazer de ir lá conhecer, ela é uma clínica que a gente pode falar até uma clínica modelo. Ela é exatamente como o senhor tinha idealizado. Em que momento da sua vida o senhor imaginou a clínica daquele jeito que ela existe hoje? Na verdade, eu sempre tive vontade de fazer. Sempre eu tive vontade de ter uma clínica multidisciplinar, né? E aí aconteceu nessa fase. Eu tive 2 consultórios por 10 anos cada um. Eu fiquei na Vila Mariana. Depois eu passei para Joaquim Floriano ali no Itaim. E aí a ideia sempre era pegar um espaço maior, tipo casa mesmo, para poder... E essa agora tá onde? Mais complexo. Nós estamos na Bento de Andrade, em frente ao Parque do Ibirapuera. Dá o endereço certo para o povo já anotando. Devagarzinho. Rua Bento de Andrade, qual que é o número 40. lá? 40. Rua Bento, é linda a clínica, vá visitar. Viu? Vale a pena, gente. Todo estilo tailandês. Telefone de lá, só para o povo ligar. Vocês passam depois? A gente passa. A gente coloca na descrição. Tá, na descrição. Agora aqui, mas se procurar no Instagram Sensorial, né? Já vai estar lá. Já vai achar Sensorial com Y e 2 As no final aí, né? 2 L's no final, é Sensorial. E você acha? Toda essa linha de produtos que o senhor vai lançar também, depois você vai colocar lá, vai ter um site específico. O que o senhor pretende fazer? Então, vai ter um site com e-commerce, né? E vai para distribuidores também, porque são produtos de uso diário, né? Shampoo, demaquilante, esses blends de óleos essenciais. Tem essa parte voltada para saúde, mas tem a parte cosmética pura também. Sim. Parte de perfume, né? Os perfumes. O lado empresário do Dr. Ailton. O lado empresarial já pensando na aposentadoria. Pensando em aposentadoria, porque passei a vida dedicando. E esse lado empresarial começou a florescer quando? Na verdade, deixa eu ver, deve ter o quê? Uns 8 anos isso, eu acho. Acho que uns 8 anos, mais ou menos. É um filho novo. Foi quando eu comecei a pensar em aposentadoria, na verdade. Não, e não é só isso. Todo o senhor fazendo tem um propósito muito bacana, né? Por exemplo, os óleos essenciais são para ajudar. É o lado de saúde, né? Não é uma tá coisa pensando em lado de saúde. Estético, aleatório, né? Ou só pelo cheiro, mas... E depois que estabilizar a empresa, a ideia é fazer os dermocosméticos mesmo, né? Que são para tratamentos mesmo de pele, essa coisa assim. Tomara que o senhor tenha muito sucesso nisso. Obrigado. O senhor merece, ainda mais. Pela dedicação que o senhor tem à profissão. Obrigado. Pelo carinho que o senhor tem com os seus clientes e pacientes. É louvável a gente ver um médico assim, viu? Não estou puxando o saco, não. Não, mas é verdade. Tem um monte de gente que a gente conhece que trata ou já passou pelo doutor aí, todo mundo fala que... Ninguém fala mal, né? Todo mundo... E quando a gente conheceu o doutor, que a gente não mencionou aqui, mas ele tem um projeto social, né, que é a Casa Caoa. É sensacional, né? Conta, o senhor quer falar um pouquinho da Casa Caoa? Na verdade, são 2 casas, né? A gente tem a Casa Maria Helena Paulino, que já faz bastante tempo que a gente ajuda. Ele é uma hotelaria de crianças para crianças com câncer. Essas crianças vêm do Brasil inteiro. São pessoas que precisam estar em São Paulo por um período para tratamento e que não vão ficar internados. E mesmo que a criança fique internado, tem que ter um local para os pais. Porque tem a família responsável, junto, né? Para um responsável, vem sempre um responsável para ficar com essa criança. Depois disso veio a Casa Caoa, que é uma casa mais nova. Deve ter aqui, uns 4 anos no máximo. Acho que uns 4 anos de vida. Que a gente também começou a fazer um trabalho com eles também, tanto de doação, arrecadação, festas para levar o sorriso para eles. O doutor foi fantasiado, né? Já aconteceu. Você vai de quê? Não precisava me entregar, mas tudo bem. Você vai de National Kid? Que precisar. Precisar, vai. E a gente quer muito conhecer, assim, que for possível passar toda essa bagunça. A gente passou esse período de pandemia que não pudemos fazer muita coisa também. Mas eu gosto muito das festas que a gente faz lá, porque a gente pôs algumas datas especiais para festa junina, Páscoa, e quem quiser ajudar, Dia das Crianças e Natal. E outra coisa que ele também faz, que a gente não mencionou aqui, mas eu sei, ele apoia muito as artes. Eu gosto de apoiar a cultura também. Eu gosto muito da cultura, eu gosto de fazer apoio à cultura. Principalmente.
É bom saber que tem uma pessoa que tem esse âmbito. É tão difícil, né? Alguém apoia a cultura. Essa fartura de coisas boas que ele faz. E profissionalmente e, assim, e pelo coração. E aí eu tento tanto divulgar a casa, quanto aproximar empresários e pessoas que possam fazer as doações. Como que faz? Se um empresário quiser doar ou se alguma pessoa física quiser fazer doação? É só fazer direto com eles, não passa por nós. Casa Caoa. Eu só faço a aproximação só. A gente Casa coloca Caoa. também o senhor é padrinho. Depois se você puder pôr lá os links. A gente vai colocar os links, os telefones, o WhatsApp. Quem quiser doar. Tem várias pessoas que já estão doando direto para eles. Às vezes não fico nem sabendo. Legal. Isso é que é bom, né? É uma relação entre eles depois. Depois que eles são apresentados, é uma relação entre eles ali. Que bacana. Amei essa nossa entrevista. Sim. Amei. Além de trazer entretenimento. Aí eu fazer uma consulta extra. Consulta. Mas muito obrigado, bacana. doutor. Mas eu agradeço vocês a oportunidade de estar aqui, de falar. A gente agradece e parabéns. Falar das casas também. Pelo profissional. Pelo lado pessoal que a gente acabou conhecendo, o lado humano, né? Então não é só um profissional, o intuito aqui não é vender o doutor como cirurgião, não. É ver um exemplo de pessoa. É um exemplo de pessoa. É o que a gente não traz aqui, o artista que vira o exemplo. Esclarecer dúvidas. O empresário que vira o exemplo, o médico que vira o exemplo, é muito legal isso. É um dos nossos intuitos. E é engraçado que isso veio assim tão natural, depois que eu acabei percebendo, né? Mas eu desde moleque, eu fazia ações beneficentes. A gente tinha um grupo de patinação, a gente fazia eventos para arrecadar dinheiro para as entidades, nas cidades vizinhas lá do Paraná, onde eu morava. Depois, na faculdade, eu fui trabalhar em Pestalozzi, que era assistência a autistas e síndrome de Down. Pestalozzi. E aqui em São Paulo, eu comecei com a Casa Hope, mas depois eu achei mais interessante pegar casas mais pobres, que precisavam mais da gente. A Casa Hope já tinha bastante investidores, né? Investidores. Tinham, na época eles estavam recebendo, acho que era uma doação, inclusive, da casa nova deles, que era grande. E aí nós procuramos casas menores que realmente estavam com necessidades, né? Pra poder ajudar de verdade, né? Sim, com certeza. Mas muito obrigado, doutor Ailton. Imagina, eu que agradeço. Obrigado por ter vindo, topado participar aqui do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado também. Isso. Tenho certeza que eles gostaram. Imagina esse povo... ter todos esses conselhos não aqui, tem que ter gostado, imagina. E qualquer dúvida, manda também nos comentários, dúvidas para o doutor Ailton, a gente tenta falar com ele depois e a gente transforma esse conteúdo para poder levar de informação, a gente faz uma coisa bacana. O senhor quer falar suas redes sociais, doutor Ailton? Acho que depois vocês podem... A gente vai colocar lá nas redes sociais. Por falar em redes sociais, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, @Turnicast. O canal da Mama, né, Mama, no YouTube. Canal da Mama também. Temos o Turnicast aqui também. Se você está assistindo essa entrevista, não esqueça de clicar aqui para se inscrever no canal. E compartilha com seus amigos, compartilhar, curtir, comentar. É uma forma de nos ajudar, né? Vocês percebam que o nosso podcast é um podcast que a gente quer levar uma informação para você, um conhecimento. A gente não quer sensacionalismo. O convidado que vem aqui, ele fica à vontade para falar o que ele pensa, o que ele quer. É isso que a gente quer levar, né, Mama? É isso pessoas. Aí. O nosso canal aqui, o nosso Turnicast, é um Turnicast divertido, um Turnicast que é de família. Isso. E é um Turnicast que quer ver você ter uma vida mais confortável e mais alegre. É isso que a gente quer. Não queremos mais nada. E também que você compartilha, se inscreva. E tem o canal de cortes também, né? Depois e os cortes são lindos. Os cortezinhos. Essa nossa entrevista aqui vai ficar cheia de cortes maravilhosos. Com certeza, várias perguntas aí. O nosso editor aí, o Igor, que tá no comando aqui da nave, que vai fazer esses cortes. Isso e a gente tem uma novidade também, né, Leandro? A pessoa que tá em casa, quer ter um podcast dela, o que ela tem que fazer? Entrar em contato com a Turnit Brasil. E vem fazer aqui, ó. Vem fazer aqui. O que você precisa? Legal. Sentar e gravar. Só isso. Sim, a gente tem tudo. Câmera, a gente vai te brifar o que falar, o que não falar. A gente cuida do seu canal pra performar, né? A gente dá todos os passos a passo. Até as redes sociais, se for. Redes sociais, as imagens, a thumb, os recortes, a edição. Tudo. E temos um outro estudinho aqui do nosso lado que a gente pode fazer outros eventos, não só... Sim, se o senhor souber cozinhar, está convidado aqui para poder fazer a parte de gastronomia. Vamos fazer a parte de gastronomia com o doutor, né? O que o senhor gosta de cozinhar? Só por curiosidade. O que o senhor gosta? Eu adoro comida tailandesa, cara. Eu nunca comi comida tailandesa. Não tenho ideia do que vem.
E depois O que eu senhor descobri onde aceitaria compra... vir um dia fazer comida tailandesa? Lógico, aqui? e depois que eu descobri então onde fechou. compro os temperos, aí Fechou. Olha lá, então em então- breve. É uma Convidadíssimo. culinária maravilhosa, cheia de temperos, É. mesmo, de pimentas e tal. Então, nosso estúdio fica aqui em Santana, 100 metros do metrô Santana, uma travessa da Avenida Cruzeiro do Sul, do lado da Marginal Tietê. Fácil acesso, né? Não Isso tem aí. como você se perder. Super fácil. Então, venha pra cá. Qual que é o telefone? 977323801, DDD 11 é o nosso WhatsApp. Então, 977323801. É só entrar em contato lá que a nossa equipe vai agendar aí uma visita. uma pra você visita. vir Você conhecer. vem, conhece o estúdio, bate um papo com a E gente. nesse mesmo telefone, se você quiser, se você é um empresário, quiser nos Por patrocinar, favor, se você acredita estaremos nessa aqui ideia. esperando de mãos abertas e de braços Com abertos, certeza. que nós estamos precisando de vocês. Com certeza. É isso aí, gente. Obrigado mais uma vez, doutor Mama, Leandro. Até a Obrigado, semana gente. que vem, se Deus quiser, Obrigado com mais vocês, um gente. Prazer sempre uma estar aqui. apresentação de alguém legal para você conhecer. Se inspirar, e se espelhar. E assim, que assunto você quer que seja tratado aqui, né? O podcast é seu, né? Se eles tiverem, É né, isso Mama? aí. A gente É vai, isso corre aí. atrás, quero saber mais sobre isso. A gente vai atrás, traz profissional pra cá. O intuito é levar um conhecimento aí pra galera. É isso aí. Fechou? Um Beijo, beijo, galera. gente. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.